parceria que foi completamente construída, né? Esse exemplo de seminário é um exemplo de como é importante planejar na gestão cultural. Cada um dos detalhes desse evento foram planejados em conjunto entre o departamento da universidade e o observatório. A peça gráfica que vocês receberam dentro das pastas, as pastas, os crachás, o portal, todo esse material foi todo ele desenvolvido por alunos da nossa universidade. E isso para nós é uma grande satisfação envolver a nossa produção acadêmica num produto cultural. Os alunos do curso do design da universidade realizaram todo esse trabalho. A plataforma que está aqui ao lado e que vocês tiveram acesso e que tiveram que tentar descobrir como funcionava, também foi desenvolvida por alunos da nossa universidade. Então, para nós, é uma grande satisfação e uma grande alegria ver concretizado um pequeno passo que é o passo de realização mesmo, né? De concretizar essa ideia, que é uma ideia de difundir e principalmente de dar acesso a conteúdos culturais importantes. Se vocês entrarem na plataforma, vocês vão ter ali uma série de links de diferentes documentos, vocês vão ter uma série de vídeos, e a ideia é que essa plataforma ela fique em funcionamento permanente, onde cada um dos parceiros, observatório e universidade, alimentem de forma permanente com novos conteúdos. Então, ela não é simplesmente uma peça de publicização, ela é também um instrumento de formação. Então, isso para a universidade é muito importante. Há uns 15 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar na área cultural, um grande amigo meu, José Pedro Boésio, me disse que a nossa missão enquanto gestores culturais era levar a arte ao maior número de pessoas. Ele me disse: Cláudia, é um direito que eles têm, um dever que nós temos. Hoje, passados esses 15 anos, eu tenho um pouco de entendimento sobre o que ele me disse lá há 15 anos. Por que eu digo há 15 anos? Porque a nossa profissão de gestores culturais é uma profissão muito nova. Como a própria Laura disse na fala dela aqui no observatório, falando sobre a realidade do observatório, ela disse: eu me formei nessa universidade como artista, né, e me transformei numa gestora cultural. Essa é a realidade de muitos de nós que estamos aqui, né? Nós estamos gestores culturais, nós não nos formamos e estamos nos formando agora. E esse evento é um dos eventos de formação. No momento em que a gente traz esses diferentes profissionais que estão aqui falando com as suas experiências e que abrimos para vocês com as experiências de vocês, é a construção desse conhecimento para a nossa área. Então, para nós, universidade e observatório, essa construção é essencial para a profissionalização cada vez maior da área cultural. A gente enxerga que o planejar da cultura é diferente, né? Não é um planejamento reto, seguindo linhas, tracejamentos, não. Ele é um planejamento em que ele salta linhas muitas vezes. E todos vocês devem ter vivenciado isso na sua prática diária, né? Às vezes tu diz, bom, é lá que eu quero chegar, mas para chegar lá eu não consigo chegar nessa linha reta. Eu vou ter que saltar ali, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que pular, né? E isso é a realidade do gestor, é pular linhas. Mas o pular linhas não significa não seguir procedimentos. E eu acho que é esse a nossa profissionalização. Cada gestor cultural que trabalha em uma instituição, ele tem que entender a linguagem daquela instituição e trabalhar com aquela instituição. Esse é o exemplo aqui do Antônio e da Carolina, que fizeram estudos agora, o Antônio do Museu da Maré, a Carolina com a experiência do SESC, onde eles estudam esses dois espaços, trabalham nesses dois, no caso o Antônio trabalha nesses espaços, e eu acho que é essencial tu compreender a linguagem de cada espaço e saber trabalhar com cada um desses espaços, né? O que eu enxergo também, e nós enxergamos enquanto Departamento de Difusão Cultural, né? Que a missão dos gestores culturais é, de alguma forma, transformar, né, o direito e o acesso dessa população, que eles se realizem num só tempo, né? O tempo
das vivências culturais, né? O tempo da prática e o tempo das vivências culturais. E esse seminário é um exemplo disso, essa vivência cultural, né? Estamos aqui para trocar, para dialogar e principalmente para aprender, porque na universidade o espaço é de aprendizado eterno. Então, sejam bem-vindos. Agora, a Maria Carolina e o Antônio Carlos vão apresentar o painel, né? E vão apresentar os seus trabalhos. A Maria Carolina é doutoranda em Sociologia pela Universidade de São Paulo e pesquisadora colaboradora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. E o Antônio Carlos Pinto de Oliveira é presidente do Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré e da Associação Brasileira de Museologia. Passo a palavra agora para a Maria Carolina. Obrigada, Cláudia. Boa tarde. Bom, quero começar agradecendo, especialmente ao Observatório, especialmente ao Álvaro e à URGS, especialmente a Cláudia, a Sinara e o Departamento de Gestão Cultural. Está funcionando? Vocês estão ouvindo? Bom, como a Cláudia já me apresentou, eu fiz o meu mestrado e faço meu doutorado na Sociologia, lá na USP, na Universidade de São Paulo. E no mestrado eu fiz uma pesquisa, um estudo sobre o Centro Cultural e os seus públicos, e eu tomei como exemplo o caso do Sesc São Paulo, que acho que deve ser conhecido de muita gente aqui, e ele tem uma atuação que é um pouco diferente em São Paulo e nos outros estados do Brasil. E essa pesquisa, na época que ainda era um projeto, foi premiado naquele edital do Rumos do Itaú Cultural, que na época se chamava Gestão Cultural, hoje chama Rumos Pesquisa. E desde então eu venho trabalhando esse tema, apresentei a pesquisa em diversos lugares, e daí também, via Itaú Cultural, pelo programa Rumos, eu fui fazer recentemente, esse ano, uma pesquisa em um programa do México, da cidade do México, que chama Fábricas de Artes e Ofícios, FARO, a sigla. E eu estou terminando de escrever sobre isso agora, e eu pretendo falar nessa apresentação um pouco mais sobre os faros do que sobre o Sesc. Primeiro porque eu acho que é legal para vocês conhecerem, eu imagino que seja menos conhecido, e também porque eu acho que ele tem um papel bem claro e bem importante nessa ligação entre cultura e desenvolvimento, que é a proposta do painel. Então, acho que eu vou dizer o seguinte, que eu acredito que são diversas as maneiras pelas quais a gente pode associar o tema da cultura ao de desenvolvimento. E o que eu vou tentar desenvolver na apresentação, vou tentar argumentar, depois vocês me dizem se eu convenci ou não, é que essas formas, elas ultrapassam a questão de formação de público. A questão de formação de público é uma pontinha de um iceberg enorme que seria composto por todas as possibilidades que a gente tem de associar a cultura e desenvolvimento. E eu vou, então, tentar falar de outras formas. Então, eu vou olhar para o Sesc e para os faros a partir disso. Antes, vou levantar para ficar menos chato. Acho que já pode ir para o primeiro. O laser acho que eu não preciso. Então, antes de começar a falar do caso, aqui não funciona, né? Aqui funciona. Antes de começar a falar do caso, eu queria falar dois pontos de partida que eu tomo, que a gente poderia chamar de teóricos. Na verdade, são ideias de que eu parto, e eu acho interessante vocês saberem, até para entender depois a análise do caso. Então, são duas ideias. A primeira é uma ideia sobre política cultural, e a segunda é uma ideia sobre democracia cultural. Eu vou falar bem rapidinho disso, para não perder muito tempo. Então, primeiro, sobre política cultural, eu tenho a visão, e não só eu, como diversos autores, aqui eu cito a Lucina Jiménez, que é uma pesquisadora do México, de que a política cultural ela tem que ter um comprometimento com dois lados. Então, de um lado, com a esfera da produção de cultura, não só de arte, mas de cultura. E, então, por exemplo, eu listei alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, o Estado ou qualquer outra organização, um parênteses, eu estou falando de política cultural, não necessariamente a política feita pelo governo, mas também, às vezes, por agentes privados, mas com fins públicos, como é o caso do Sesc, por exemplo. Então, de um lado, ela tem que ter um comprometimento com a esfera da produção, e aí pode ser agindo como mecenas, né, patrocinando linguagens, fomentando linguagens ou manifestações específicas, incentivando a produção de artistas e produções de referência no circuito cultural, ou incentivando a entrada no mercado daqueles produtores que têm menos acesso, entre outras formas diversas. Mas tem um outro lado da equação, que é o lado do consumo,
E a política cultural também tem que estar comprometida com isso. Até porque, antes de ser uma política cultural, é uma política pública. Então, ela precisa estar comprometida com a maior parte da população possível. E daí, nesse lado, eu listei algumas atividades. Então, por exemplo, garantir o exercício do direito à cultura, incentivar a ampliação e diversificação do consumo cultural dos cidadãos, proporcionar iniciativas de formação para as artes e pelas artes, e associar a cultura a estratégias de educação, entre outras. E alguns autores, inclusive a Lucina Jimenez, que eu cito, eles constatam que nos últimos anos, ela faz essa constatação para a cidade do México, mas a gente sabe que, aliás, para o México, mas a gente sabe que no Brasil é a mesma coisa. As políticas, elas estão muito mais comprometidas com o lado da produção e elas acabam negligenciando um pouco justamente o seu caráter de política pública, né, e negligenciando um pouco esse aspecto do consumo e do praticante de cultura. E isso resulta num espaço, num buraco cada vez maior entre o que é produzido e o que é consumido. Então, essa é a primeira ideia. A segunda ideia que eu queria apresentar é a ideia de democracia cultural. A autora que eu mais uso para falar desse tema é Isaura Botelho, até porque ela foi praticamente minha co-orientadora de mestrado, uma pessoa com quem eu tenho bastante contato, e ela tem ideias ótimas a respeito disso. Ela define essa visão como uma alternativa ao paradigma mais antigo, que seria o de democratização da cultura. Esse paradigma, não vou me prolongar muito nisso, mas o de democratização, ele foi criado no contexto da França dos anos 60. E, atualmente, ele é associado a uma visão de cultura mais restrita, uma visão de cultura como sendo artes, como sendo o universo das artes e do patrimônio. Acho que todo mundo aqui deve saber mais ou menos desse debate. E ele também ele coloca o acesso à cultura quase que como uma obrigação. Então, o cidadão tem que consumir arte, o cidadão tem que visitar patrimônios e tudo mais. E o paradigma da democracia cultural, ele parte de uma noção de cultura que é muito mais ampla e muito mais heterogênea. Então, cultura, em último caso, é tudo aquilo que é do universo simbólico, é produzido por uma população, um povo, uma comunidade, uma sociedade, uma cidade. Então, em último caso, a linguagem, a religião e tudo mais. Não tem uma hierarquia de cultura. E, de outro lado, nesse paradigma de democracia cultural, a gente vê o acesso como possibilidade. Então, qual que é a situação ideal na democracia cultural? É que o maior número de pessoas tenha acesso ao maior número de linguagens possíveis e códigos, e essas pessoas podem escolher aquilo que elas vão praticar ou não. Então, mais ou menos, eu parto desses dois princípios. E fazendo uma emenda com o papel dos centros culturais, se a gente tem esse paradigma da democracia cultural em que a melhor situação o maior número de pessoas com acesso às linguagens, então a educação tem um papel fundamental, no sentido de disseminar esses códigos e linguagens. Sem a disseminação dos códigos, não há democracia cultural. E essa educação não necessariamente precisa ser formal. Daí entra o papel dos centros culturais. Nesse âmbito da educação informal, os centros eles têm um potencial incrível de transmitir e fazer circular esses códigos e linguagens, aqueles que eles colocam na programação. Então, ele tem um papel bastante importante nessa noção de democracia cultural. Mas esse papel do centro cultural ele não é automático. Isso já também foi provado por diversas pesquisas que são feitas desde os anos 60. É mais do que constatado que não adianta que o centro cultural ou a iniciativa, ou o que seja, apresente e disponibilize fisicamente um certo produto cultural, arte ou não, para uma população, porque a população não necessariamente vai passar a consumir ou a praticar ou a gostar daquilo pelo mero contato. Às vezes ele precisa de uma ponte para aquele conteúdo cultural. E eu chamo essa ponte de mediação. Não só eu, tá, gente? Um monte de gente. Essa ponte de mediação, que é essa capacidade do centro cultural ou daquele que está oferecendo a atividade fazer essa ligação com aqueles que são os potenciais públicos. E, para que o centro cultural tenha esse papel, então, a estratégia de mediação, as estratégias têm que ser muito bem definidas. Então, não basta supor, a Isaura diz, não basta supor que vai existir um encontro mágico entre o praticante e o produto cultural. E não basta supor que o centro cultural está fazendo um grande bem à humanidade, disponibilizando aquilo lá, porque, às vezes ele não está dando o caminho para a pessoa.
Então, esses são os pontos de partida. Daí, antes de entrar no caso, eu queria voltar. Isso depois eu posso falar, é um diagrama de dimensões de mediação, que é um dos resultados do meu mestrado, mas acho que eu vou passar para chegar no caso. Eu queria dar um passinho atrás, que é pensar por que queremos formar públicos e por que as práticas culturais são importantes. Porque às vezes a gente repete isso o tempo inteiro e não se pergunta por quê. E daí eu pensei em duas respostas. Acho que a resposta mais automática, e que eu mais ouço, é para dar sustentabilidade para a esfera da produção. Porque sem consumidor não existe a equação de consumo e produção. Então, é necessário que exista o consumo para que a produção continue existindo. Mas eu acho que a gente pode pensar em justificativas que são da própria esfera do consumo e da prática. E que elas não têm a funcionalidade de garantir ou dar sustentabilidade para a prática. Elas podem ter isso como efeito colateral, mas elas podem não estar absurdamente focadas nisso. Elas podem ter isso simplesmente como mais um efeito. E eu pensei, então, em justificativas que possam vir desse lado do consumo. Então, a primeira delas a cultura é um direito. Então, é uma justificativa já por si só. Então, por isso que é importante, por isso que seria importante formar público e investir em práticas culturais. A segunda pode ser porque as práticas culturais mobilizam processos cognitivos e, portanto, elas estão articuladas a processos mais amplos de educação. Também estamos do lado da prática, do consumidor. E a terceira, porque elas envolvem produção de sentido, elas atuam e se desenvolvem na esfera simbólica, e elas podem desencadear processos de ressignificação e de construção de valores. Pensem nessas três alternativas, e daí, para ficar menos abstrato, a gente vê um pouquinho disso no caso. E quando a gente olha por esse ângulo, pelo ângulo de não ter práticas culturais para formar público, para sustentar a produção, mas sim a partir de justificativas pelo próprio lado do consumo, se a gente muda a chave e olha por esse ângulo, fica mais fácil a gente perceber as possíveis ligações entre cultura e desenvolvimento para além da formação de público específica. Então, isso que eu digo aí, então, que analisando alguns exemplos a partir dessas ideias, a gente percebe que a cultura pode colaborar para o desenvolvimento social, seja ele geral ou local, como é o caso tema desse painel, por muitos caminhos, e não só pela formação de público. Daí eu listei também algumas outras possíveis aplicações que a gente vê bastante na esfera política. Então, por exemplo, para a promoção de cidadania, ressignificação de laços com a comunidade, com o espaço urbano. Isso vai ter bastante no caso do Fábio, e acho que também no caso da favela da Maré, né, imagino. E outra aplicação possível para impulsionar processos de educação, ou para auxiliar em estratégias de melhora de ambientes urbanos vulneráveis, na linha do que se chama na literatura de revitalização. Esse termo é meio controverso, mas existe. Né? Então, descendo agora para o nível mais prático, eu queria chamar a atenção para alguns pontos do Faro a partir de todas essas ideias. Então, primeiro eu vou falar rapidíssimo o que são os faros, que é esse projeto que eu visitei na Cidade do México. Depois, qualquer coisa no debate, se vocês tiverem interesse, a gente fala um pouco mais sobre o SESC também. Eu posso até falar algumas coisas agora, mas aqui agora eu estou meio deslumbrada com esse projeto, então eu estou pensando mais nele. Então, esses centros, que a sigla é Fábricas de Artes e Ofícios, eles são equipamentos municipais, são públicos, da Secretaria de Cultura do Distrito Federal da Cidade do México, e eles estão situados só em zonas periféricas e vulneráveis da cidade, o que é diferente do SESC, né? Então, eles têm 4 unidades atualmente, situadas em periferias que são muito diferentes entre si. Porque se São Paulo, imagino que Porto Alegre também, já tem periferias muito diversas, vocês podem imaginar o que é a Cidade do México, que tem uma população originária de vários tipos coexistindo numa cidade, eles têm ainda mais diversidade nesse sentido que a gente. Então, são periferias muito diferentes. E o público predominante desses centros, como eu observei, é o de jovens e idosos. O primeiro faro que existiu, que eles chamam de Faro Oriente, porque ele está situado na periferia oriente da cidade, numa região que se chama Iztapalapa, que é onde passou aquele filme Amores Brutos, que era uma região super vulnerável, tem altos índices de violência e insegurança. Esse primeiro faro, ele nasce de um projeto, ele nasce como um espaço com um público-alvo bem definido, que é a cultura, que são os jovens.
até porque é uma região que tinha uma proporção enorme de jovens. Hoje em dia, pela observação, a gente vê que não são só jovens que usam, mas principalmente jovens e idosos, assim. Então, esse faro, ele nasce como espaço para a cultura jovem, possibilitando o exercício de expressão, criatividade e criação de sentidos a uma enorme massa de jovens de uma das periferias mais vulneráveis da cidade. Eles partem do princípio de que a capacidade de produzir novas formas de expressão e de representação simbólica está conectada a uma capacidade de desenvolver novas maneiras de vida e conduta. Então, eles acham que desenvolvendo, pelo fato das duas coisas estarem no universo simbólico, esses processos de significação se darem no mesmo universo simbólico, eles acham que as atividades culturais são pontes para que a pessoa desenvolva novos tipos de significado e crítica para a sua vida mais prática, para um âmbito mais cotidiano. Então, o que eu quero chamar a atenção é assim, o faro ele já nasce com um objetivo explícito e muito claro de desenvolvimento social das regiões em que eles estão situados. E eles fazem isso proporcionando espaços de convívio, de sociabilidade e de expressão. Então, uma coisa que tem que ficar bem clara, que depois eu vou bater no final nessa tecla. Não se trata de estratégias para levar cultura para a periferia. É uma estratégia de desenvolvimento social via atividades culturais. Então, não é um projeto de vamos levar cultura para a periferia. Isso faz toda a diferença. Então, na prática, eles funcionam como escolas de ofícios, que são, em que eles oferecem programação de arte, artesanato, mídia. Então, eles têm imprensa, eles têm estilogravura, eles têm oficina de audiovisual, artes performáticas, música, dança, circo, fotografia, laboratório de fotografia, entre outros. E é entre outros mesmo, até porque eles têm, em cada um dos lugares que eles têm uma programação bem diferente, porque eles estão muito permeáveis à cultura do próprio lugar, à cultura do próprio bairro, né, da região em que eles estão inseridos. Isso só é possível porque eles têm organizacionalmente uma grande flexibilidade. As unidades têm bastante autonomia. Isso possibilita a inserção deles na comunidade, porque são periferias muito diferentes uma da outra. E eles produzem, então, dois efeitos. Um que é mais social, que é esse, o efeito de transformar a relação dos atores com seu entorno, com sua comunidade e com a cidade como um todo. Então, exercitando noções de pertencimento e direito à cidade. E um outro efeito que seria mais individual, mas também é social, que é o efeito de incitar e provocar processos cognitivos, despertar capacidade crítica e, em alguns casos, proporcionar uma inserção profissional desses jovens, porque muitos dos jovens que frequentam o faro depois acabam trabalhando com algum dos ofícios que eles desenvolveram lá. É importante dizer que alguns dos diretores chamam o faro de escola. Então, eles falam assim, além da gente ser um centro cultural, antes de ser um centro cultural, nós somos uma escola. Isso também faz bastante diferença para uma conclusão que eu vou chegar, que eu vou mostrar daqui a pouco. Eu quero destacar duas diretrizes que eu considero exemplares assim, na programação dos faros, que eu acho que elas diferenciam essa instituição de outras. A primeira delas, são diretrizes que perpassam toda a programação e a linha de atuação mais prática, mais do dia a dia deles. A primeira que eu destaco, e assim, isso não está em programa, isso é totalmente a partir da minha observação, então não foram eles que escreveram isso, eu que estou tendo essa impressão. A primeira dessas diretrizes, eu observo que é um questionamento da fronteira entre produtor e consumidor de cultura, e a segunda é essa permeabilidade em relação à comunidade, que eu falei um pouco. Eu vou falar só uma lâmina de cada uma, prometo. Então, primeiro, esse questionamento da fronteira entre consumidor e produtor. O Faro propõe uma quebra dessas fronteiras, porque eles consideram que todo cidadão é produtor de cultura. Para isso, eles estão falando de uma visão de cultura que é ampla, não é uma visão de cultura restrita às artes. Então, eles veem todo cidadão como produtor. Quando você pensa numa visão ampla de cultura, a gente vê que isso é óbvio, mas justamente o fato de ser óbvio é que faz diferença. Porque não é trivial isso para quem trabalha com política cultural e sabe disso. Então, eles pensam numa disseminação não só do consumo e da prática cultural, mas numa disseminação do fazer cultura.
uma disseminação do praticar cultura. Então, praticamente, o que a gente vê? Que na programação deles, e mesmo no orçamento deles, tem muito mais espaço para oficinas, aulas e cursos do que para eventos, shows e etc. Não que não tenha, tem bastante, mas tem menos espaço. O foco principal são atividades da escola, né, que eles chamam. Então, eu considero isso, e também outros autores com quem eu conversei lá, uma espécie de passo adiante na ideia de democracia cultural. Porque primeiro que ele questiona esse modelo de equação de consumo e produção de cultura, que é o modelo que vem na nossa cabeça, quando a gente fala lá atrás, a política cultural tem que se comprometer com essas duas esferas. Quando a gente pensa o cidadão como produtor, a gente, de uma certa forma, quebra esse modelo e a gente vê o público, que daí ganha aspas, como mais ativo, como algo participante, como possível produtor também de cultura. E só um parênteses, isso acontece também num projeto muito legal que tem da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, que é o projeto vocacional, não sei se vocês conhecem. Ele é um projeto que ele até é organizado, não sei em que medida, mas ele é uma parceria da Secretaria de Cultura e da de Educação. E é um processo que o objetivo dele é instaurar dinâmicas culturais nas periferias de São Paulo. Então, de novo, não é levar cultura como aquilo que a gente acha que é cultura para a periferia. É instaurar dinâmicas culturais nessas periferias. Então, eles não chamam os alunos de alunos, eles chamam de artista vocacionado, e o professor é o artista orientador. Então, é uma dinâmica de criação permeável e conjunta. Então, eu acho que é um projeto também bem exemplar nesse sentido. Agora, falando da minha segunda diretriz, para acabar, então, eu vejo o Faro como um centro cultural muito enraizado na comunidade. E eu acho que eu defendo que ele pertence, de fato, à sua região. Alguns mais do que outros. As unidades mais antigas, a primeira unidade é de 2001, já tem 10 anos, que é essa do Faro Oriente. As mais antigas, claro, já foram mais absorvidas mesmo, né, pela comunidade. As mais novas ainda têm uma dificuldade, isso é normal. Isso também aparece no caso dos SESCs. Mas tem vários indícios para mostrar isso. Uma é que o público é bastante assíduo, eles usam o Faro como ponto de encontro, às vezes eles nem vão lá para fazer algo específico, eles vão lá porque é o espaço público que eles têm na região. Outra constatação é que boa parte dos funcionários do Faro, às vezes até os diretores, são moradores da região e conhecem muito bem os frequentadores, sabe onde mora, sabe que a casa dele é lá, sabe o nome, sabe tudo. E a outra coisa é que os usuários participam e reivindicam programações, assim, isso é muito bacana também. Então, acabou de fazer um módulo de curso de violão, eles falam, agora a gente quer um de guitarra. Eles vão pedir, eles vão bater na porta do centro para pedir. Então, tem realmente uma permeabilidade que é maior do que a do SESC, até por uma questão de escala. Talvez essa comparação nem seja possível, porque o SESC é uma instituição muito maior do que o Faro. Então, e como eu já falei, e tem uma coisa também muito legal nesse sentido, que são parcerias que eles fazem. Então, tanto grupos de outros movimentos culturais da região usam o espaço do Faro para promover suas atividades, quanto as próprias atividades dos faros, às vezes, são realizadas fora da instituição. Então, por exemplo, vai fazer um evento, em vez de fazer dentro do teatro, do espaço que eles têm para música, eles fazem na praça. Isso pode parecer uma besteira, um preciosismo, mas faz toda a diferença. Quando se trata de promover uma apropriação daquele espaço pela comunidade, faz toda a diferença. Em São Paulo tem mais um exemplo também dessa prática que é bacana, que é o CCJ, que é até o lugar em que eu dou aula, que é o Centro de Cultura da Juventude, que é um equipamento da prefeitura, e ele está numa região semi-periférica de São Paulo, em que tem muitos grupos de dança de rua. E os meninos da dança de rua usam o espaço do CCJ para ensaiar. Então, eles acabam se apropriando daquele espaço de uma forma muito maior. Então, por exemplo, eles estão lá ensaiando e eles, de repente, passam por uma programação de audiovisual que eles não viriam se eles não estivessem usando aquele espaço, que talvez eles nunca entrassem. E, de repente, eles já passam a fazer uma oficina de audiovisual e vão fazer também. Ou eles passam a fazer uma aula de circo e vão fazer junto. Então, tem como se a porta de entrada fosse muito mais aberta, e eles conseguem se apropriar com uma facilidade maior.
Então, o que eu vejo nesse sentido é que a proximidade gera confiança, que desencadeia uma apropriação dos conteúdos e valores que estão lá dentro da instituição, que são do programa da instituição. E isso fortalece os laços dos indivíduos frequentadores, tanto com o entorno, quanto com a própria comunidade, quanto com a cidade também, como um todo. E agora, considerações finais. Bom, então eu vou falar duas coisas. A primeira é que eu acho que as possibilidades de vincular a cultura a desenvolvimento social, seja ele local ou geral, ultrapassam a questão específica da formação de público para as artes. Ultrapassam e podem ultrapassar muito. Acho que são diversas as possibilidades de juntar os dois temas, e não só a da formação de público. Então, como eu tentei mostrar, pelo caso dos faros, a cultura e as atividades culturais, elas podem estar ligadas a projetos de desenvolvimento mais amplo, que envolvem promoção de cidadania, educação, ressignificação da relação com a comunidade, com o espaço urbano, e entre tantos outros benefícios possíveis. Mas, daí o segundo ponto da conclusão. Eu acho que, para que isso aconteça, é necessário que a instituição, o centro cultural ou a política, estou chamando de instituição genericamente, estabeleça estratégias de ação explicitamente direcionadas para esse objetivo. Tem que ser essa do Faro, ela é uma diretriz que claramente prioriza o lado dos públicos, que a gente chama, se bem que não tem muito mais essa relação do que o lado da produção. Ela tem esse peso. E eu acho que, para que aconteça essa ligação, no sentido de gerar, de desencadear um processo maior de desenvolvimento social, é necessário que a instituição tenha isso muito claro. A pessoa que estava apresentando antes de mim, que, se eu não me engano, era Eugênio, falou algo do tipo que, na cultura, às vezes, tudo é muito romântico. E isso tem, por exemplo, não se produz dado porque você tem uma ideia romântica. Eu acho que aqui é mais ou menos o mesmo sentido. Às vezes a gente vê projetos políticos ou privados, mas para fins públicos, que, pelo simples fato de colocarem a palavra cultura ou uma ação cultural na sua pauta, acham que vai acontecer um milagre, porque cultura é sempre bom, afinal, cultura é sempre bom, e vai gerar um desenvolvimento instantâneo naquele lugar. Então, a pessoa coloca lá na lista de objetivos milhões de coisas, e na estratégia, às vezes, coloca cultura, de uma forma quase gratuita, de uma forma pouco explícita. E a cultura, como todas as outras pastas de atuação, ela pode gerar resultados diferentes a partir das estratégias que a gente estabelece para fazer a política. Então, esse acho que é mais um aspecto que tem que ser desromantizado, se é que existe esse termo. Então acho que é por aí. Eu acho que o Faro ele é um exemplo muito forte de uma adequação muito bem escolhida entre fins e meios. Então, assim, o fim não era levar cultura para a periferia. O fim era desenvolver aquela região, trazer o desenvolvimento local a partir de atividades culturais. Então, eles pesaram muito bem esse objetivo e disseram, olha, talvez... O diretor-geral da rede de Faros me contou que na época de concepção do projeto, nas discussões, tinha um grupo muito forte que queria que fosse um centro de eventos, com mais foco em eventos, e outro núcleo muito forte que queria que fosse mais nessa linha de aulas e de formação e de como se diz, proporcionar, impulsionar a cultura que já existia no local. E eles disseram que foram brigas assim horríveis, e eles acabaram optando por esse lado de impulsionar a cultura local e colocar o público de uma forma mais ativa, mais no centro da questão. E eu acho que foi uma adequação muito boa entre fins e meios. Mas a última coisa é que esse é um caminho possível. Então, eu acho que nem todos os centros culturais e nem todas as políticas devem seguir esse caminho, até porque tem certos contextos que não faz sentido fazer isso. Nem todo projeto cultural precisa ser um projeto de desenvolvimento social. Acho que precisa separar as coisas. E, às vezes, ele não vai ser um projeto de desenvolvimento social nesse sentido, mas ele vai trazer outras coisas. Eu dou um exemplo aqui, por exemplo, uma diretriz do SESC, que não tem no Faro, mas que também não está priorizando nessa diretriz específica, o foco não é só o público, mas é uma diretriz que também colabora para a democracia cultural, que é uma preocupação específica de proporcionar um espaço no mercado para os produtores culturais mais alternativos, vamos dizer assim, menos comerciais. O SESC tem isso muito forte na diretriz.
ele não abre mão do público, claro, mas assim, ele tem essa prerrogativa forte que o Faro, por exemplo, não tem. Então, é uma opção de diretriz, é uma diretriz ótima, porque também colabora para a democracia cultural, afinal, para existir a democracia cultural também precisa existir produção, então não se trata de colocar consumo e produção como opostos, muito pelo contrário, se trata de talvez quebrar essas barreiras e diminuir um pouquinho isso para tentar poder caminhar mais livremente de um lado para o outro. Acho que é isso. Deixo meu e-mail e tudo mais. É interessante que vocês saibam que todas as apresentações vão entrar para a plataforma. Então, vocês vão ter acesso a todas elas, tá certo? Agora, não precisa anotar. Agora o Antônio, então, está com a palavra para nos apresentar o caso do Museu da Maré. Com o Antônio. Bom, queria primeiro agradecer, né, o convite que foi feito ao Observatório da Cultura aqui de Porto Alegre, agradecer também à universidade, né, essa oportunidade que nós estamos tendo de falar um pouquinho sobre a nossa experiência lá na Maré, né, esperar o pessoal sair. Claro. Vão perder. Bom, vou falar de pé então para a gente... Bom, primeira coisa eu vou localizar assim quem sou eu, né? Eu me nasci e me criei lá na Maré. A Maré é um conjunto de favelas, como vou mostrar para vocês, lá do Rio de Janeiro. É maior do que a Rocinha, apesar de menos famosa, porque a Rocinha está na Zona Sul. E a Maré tem 15, 16 comunidades, né, que a gente chama de comunidades. É uma área muito grande e, quer dizer, eu nasci lá e morei durante muito tempo numa comunidade chamada Morro do Timbal, que era a comunidade talvez mais estruturada lá da Maré, porque era uma área de morro. A Maré ela tem todas as experiências que a gente possa imaginar de ocupação urbana por classe popular. Tem a favela construída em cima do morro, teve a favela sobre palafitas, que a gente está na orla da Baía de Guanabara, as várias políticas de construção de casas populares aconteceram na Maré. Na década de 70 para 80 a gente teve o Projeto Rio, foi um grande projeto do governo militar, e tivemos também as políticas do Brizola, as políticas da prefeitura, do César Maia. Então, a Maré tem essa característica de ser um grande laboratório, digamos, do ponto de vista urbano, né? Então, a gente, há 30 anos, né, surgiu um fato novo na comunidade, isso no Rio de Janeiro, que foi a questão do surgimento do tráfico de drogas de uma forma mais organizada. E isso aconteceu muito forte lá nas nossas comunidades. A minha origem é da Igreja Católica, eu participava de grupo jovem, e depois, com todo um processo de inserção dentro de algumas pastorais, eu acabei tendo uma visão mais crítica da realidade e acabei militando politicamente, né? Militei no PT, militei na Associação de Moradores, fui presidente da Associação de Moradores por 4 anos, militei na Pastoral de Favelas e na Pastoral de Juventude. Então, essa é um pouquinho também a minha história. Minha história se confunde com todo esse processo. Quer dizer, em 2006 surgiu a história lá do Museu da Maré. E eu não tinha nada a ver com o museu. Aliás, eu achava que museu não era uma coisa muito distante da minha realidade. Mas a gente acabou entrando também nisso como uma forma de militância. E hoje eu sou presidente da Associação Brasileira de Museologia, sem ser museólogo e sem entender muita coisa de museologia, né? Então isso tudo foi dentro de um determinado processo. Então o museu, na verdade, a gente pode chamar de um processo que acabou nessa história do museu e que agora ganha um novo corpo, um novo significado para a gente. Então, na verdade, o museu não é uma instituição hegemônica, nem quer ser, nem pretende ser.
A Maré tem várias ações que acontecem lá e, na verdade, a gente está tentando dar mais uma contribuição para a realidade social que a gente vive naquele lugar, né, na cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vai passar por uma série de... está passando já por uma série de mudanças, né? E a primeira coisa que foi feita, a gente sabe que vai ter Copa do Mundo, vai ter até encontro do Papa com a juventude, vai ter as Olimpíadas, né? E assim, a primeira medida da prefeitura foi colocar na linha vermelha, porque é o lugar por onde você passa do aeroporto para o centro da cidade, aí você passa pela Maré, foi colocar aqueles tapumes de acrílico bonitos assim, invisibilizando a favela, né? Então, quer dizer, é sempre recorrente essa postura do poder público em relação à favela. E aí nós não resolvemos esperar, a gente resolveu começar a fazer as coisas, começar a movimentar as coisas, e a cultura para nós foi uma coisa muito importante. Para a minha vida pessoal foi muito importante, porque a questão da memória, que é a área que eu milito hoje, foi uma coisa de transformação. Eu vou dar meio que um testemunho de igreja aqui, mas foi mais ou menos assim mesmo, né? Eu tinha vergonha de dizer que que morava numa favela, que eu era favelado, eu tinha pinta talvez de Mauricinho, de classe média baixa, né? Minha mãe era nordestina, minha família toda nordestina, mas eu tive a oportunidade de estudar, eu tive talvez uma inserção dentro da igreja, isso me ajudou. Em 81 entrei para a faculdade de Direito da UFRJ, consegui passar no vestibular, era uma coisa muito difícil naquela época. E isso para mim foi uma coisa assim muito, muito forte, para minha família foi uma coisa muito forte, né? Minha família, meus avós eram analfabetos, minha mãe tinha estudado só 2 anos, enfim, e com muita sabedoria, mas sempre incentivaram muito. Eu consegui romper um pouco essa fronteira, esse obstáculo que a gente tem ali, ainda tem muito forte, né? Apesar das políticas que a gente está tendo, elas estão melhorando, ajudando muito nisso. Inclusive, hoje eu milito lá com pré-vestibular também, já aprovou mais de 1000 jovens da comunidade para universidades públicas e para a PUC do Rio de Janeiro, que a gente tinha lá um convênio de bolsas, né? Então, eu entrei na universidade, a primeira pergunta que o pessoal faz, cheguei lá, aquele ambiente bacana e tal, primeira pergunta era o nome, qual o seu nome? E a segunda pergunta era a pergunta que eu mais tinha medo, né? Medo mesmo, que era onde você mora. E a gente tem uma estratégia, para não dizer que mora na favela, a gente diz que mora em Bom Sucesso, que é o bairro próximo, que a gente se referencia lá, porque Maré hoje é um bairro. E eu falei para um grupo que estava, não, eu moro, o pessoal, eu moro em Copacabana, na rua tal, moro... E eu falei, eu moro em Bom Sucesso. E o pessoal olhou assim e disse assim, mas onde é que fica Bom Sucesso mesmo, hein? Quer dizer, aquilo acabou fortalecendo essa ideia de exclusão, né, que a gente se coloca muitas vezes. E com um trabalho em 89, um trabalho de vídeo que a gente começou a fazer a partir da igreja, a Caritas, em 89 veio com a câmera de vídeo e disse assim, vamos fazer, as câmeras eram grandonas, não era pequenininha igual aquela, vamos fazer aqui um trabalho, e a gente começou a gravar as pessoas na comunidade e os eventos que aconteciam, e começamos então a exibir isso em praça pública, e dava 200, 300 pessoas para ver material bruto, que a gente não tinha ilha de edição, né? E foi muito bacana porque a partir desse trabalho nós fomos ouvindo a comunidade, nós fomos ouvindo pessoas que estavam ali no seu dia a dia, que tinham tido um protagonismo para a construção daquele espaço, que tinham toda uma história de vida, né? Nós que já encontramos as coisas um pouco mais arrumadas, e isso foi mexendo profundamente comigo, essas memórias, né? E aí eu vou falar assim, tipo, aquela coisa da conversão, né? Encontrei Jesus, né? Encontrei a minha comunidade na minha vida, né? E eu passei dessa postura de negação, de vergonha da minha origem, da minha família, dos meus amigos, do lugar onde eu vivia, eu passei a ter uma postura de orgulho da história de construção daquele espaço da cidade, né? E aí foi a minha militância de vida, que é um pouco essa que acabou nesse processo do museu. Para mim, memória foi algo muito forte, que eu achava que podia chegar, nós achávamos, porque foram várias pessoas construindo isso, a gente podia chegar a lugares onde muitas vezes outras formas de trabalhar, outras expressões não chegam, né? Que é muitas vezes, aí eu vou ser romântico, chegar ao coração das pessoas, né? E de certa forma a memória ela ajudou a fazer essa mobilização numa comunidade marcada pela violência,
numa comunidade onde é muito difícil você mobilizar as pessoas por uma série de fatores. Hoje, inclusive, é muito difícil, porque aquela solidariedade do tempo da dificuldade não tem mais, né? As pessoas estão dentro de casa procurando seu bem-estar, vendo a televisão, procurando qual é a TV que vai comprar, se é LCD. Esse fenômeno também acontece dentro das favelas, e aquela coisa da gente estar junto ali, se sentindo, somando as forças para construir juntos, isso está um pouco esvaziado, né? Então, esse processo da memória ele é importante para isso. Aí eu queria fazer umas reflexões, né? É muita coisa, eu falo demais também, eu queria que vocês... Oh, isso aí não vai dar certo. Para frente. Aí é a história do museu, né? Eu entrei nessa coisa da museologia, eu queria trazer uns conceitos só para não falar só da experiência, mas eu estou falando mais da experiência mesmo, que acho que ela tem... Aqui na luz? Para aparecer lá. Tá. Então, essa era uma definição de museu, né? A gente entrou nessa questão de museu. O museu, para mim, sempre foi uma coisa muito distante da minha realidade, claro. Dentro de uma favela, pensar em ter um museu era algo muito distante, porque os museus eles são portadores também de muitos preconceitos, né? E nós também somos portadores de preconceitos em relação aos museus. O museu que muitas vezes inibe pelo tipo de abordagem que ele traz, pela coleção que ele expõe, pelo edifício que muitas vezes não te convida a entrar, que muitas vezes te intimida, né? É um museu que eu entro com o meu grupo da escola, e o museu então era algo muito distante da nossa realidade. Isso também acontecia dentro da própria concepção de museu. Essa é uma definição de 56 do ICOM, né? Que coloca tudo, né? O museu em torno do objeto, a pesquisa, né? E que foca muito na questão do objeto e, vamos dizer, numa tipologia de museu, né? O que esse museu faz, né? E qual é a função dele, né? Depois aí já é a gente pode se conhecer para 2001, mas é quando a gente já tem uma visão mais do museu estar a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento. É por isso que o museu, para nós, surgiu como uma ferramenta, uma possibilidade também de atuação dentro da realidade que a gente estava vivendo, né? Mas ainda traz muito dessa característica, né, de difundir, mas que coloca já o homem dentro dessa perspectiva do museu, né? Em 2004, o Departamento de Museus aqui já organizado, politicamente com outra visão, começa a discutir a questão do museu enquanto personalidade jurídica ou não, o papel dele dentro da sociedade, né? Enfim, como é que estão esses acervos, como é que isso dialoga com a sociedade. E aí entram alguns elementos importantes, que são a questão da construção identitária, da percepção da realidade, do multiculturalismo, da diversidade, né, que são coisas interessantes. Eu acho que essa mudança de paradigma, de conceito, é que permitiu que a gente pudesse também se apropriar dessa ideia da gente ter um museu numa favela do Rio de Janeiro, né? E utilização desse patrimônio, principalmente como um recurso educacional. Acho que quando a gente fala em educação, os museus, muitas vezes eles foram colocados sob uma ótica de que o museu é um complemento da escola, um complemento muito precário, né? E, na verdade, ele pode ser muito mais do que isso, né? E a questão da inclusão social, que é fundamental, quer dizer, museus que estejam a serviço dos grupos sociais, que possam estar fortalecendo, afirmando, agindo dentro de uma concepção de ações afirmativas também, né? Então, um museu que, a gente queira ou não queira, os museus eles têm um papel político. Quando eles são museus que não têm, digamos, expressão, quando não se comprometem politicamente, eles estão assumindo um papel político. Por isso que a gente deseja que os museus tenham também esse papel dentro da sociedade, porque eles são ferramentas importantes, são ferramentas que falam ao homem, né? E que precisam considerar o humano também na sua concepção, na sua formação e na sua dinâmica de gestão, na sua museografia. Enfim, eu acho que essa é a ideia que a gente está propondo, e nós estamos acabamos ajudando nesse processo que foi, em 2008, chegou ao Estatuto dos Museus, quer dizer, um marco regulatório que não é perfeito, como nenhum marco, nenhum conceito, limitadíssimo, mas que traz ali algumas ideias, algumas propostas interessantes, principalmente a serviço da sociedade e seu desenvolvimento. A gente não abre mão também da questão
do patrimônio histórico, a questão da pesquisa, a questão do objeto também. O objeto ele traz um elemento importante também, mas principalmente qual é a função desse museu na sociedade, né? E essa hoje, vamos dizer assim, é um conceito que está sendo muito discutido, inclusive porque tem esse resguarda essa questão da finalidade não lucrativa do museu, né? Quando a gente fala em questão de sustentabilidade, a gente fala em várias outras questões, enfim, é o que está valendo. E aí os princípios fundamentais dos museus que está hoje vigindo no Estatuto, que eu acho que tem é bem interessante, né? Eu acho que a nossa experiência ajuda também nessa perspectiva, porque houve uma abertura da própria política nacional de cultura, do próprio Ministério, para experiências como a nossa, que é uma experiência simples, localizada. Tem muitas outras experiências acontecendo no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, inclusive. Acho até uma ousadia vir falar dessa experiência aqui no Rio Grande do Sul, que eu acho que é um estado que sempre teve uma visão em relação ao seu patrimônio, de cuidar do patrimônio, do seu patrimônio material. Quer dizer, a gente que está de fora aqui, pelo menos, tem essa percepção, né? Não sei. Então, mas e acho interessante a gente estar aqui dialogando, né? Mas esses princípios são princípios que estão muito dentro daquilo que a gente entende hoje como museu, e foi o que nos levou também a fazer essa experiência lá na Maré. A valorização da dignidade humana, a promoção da cidadania, cumprimento de uma função social, valorização e preservação do patrimônio cultural e ambiental, que é um patrimônio que também não é de cima para baixo, mas que é um patrimônio indicado pelas próprias comunidades, pela sociedade de uma forma geral. A universalidade do acesso, o respeito e a valorização da diversidade cultural e o intercâmbio institucional, né? Então, aí tem as várias formas de museu, né, que a gente tem. Isso é uma fala do Mário Moutinho que eu vou ler porque eu acho que é importante, né? Temos que admitir mudanças profundas na forma de atuação de cada museu, mudanças tão profundas quanto as mudanças da própria sociedade e que exigem naturalmente novas propostas museológicas, novos perfis dos animadores desses processos, pois lidar com pessoas é bem mais complexo do que lidar com coleções. Expor e defender ideias é bem mais difícil do que expor objetos. Eu acho que esse é o grande desafio, a grande proposta que a gente tem, né, nesse construir uma nova museologia aqui no Brasil, né? E sempre em diálogo também com outras experiências que estão acontecendo. Bom, e aí a gente entende que nós passamos por um processo museológico sem saber. Nós acabamos passando por isso, né? Enfim, essa declaração de Buenos Aires que traz uma indicação muito importante aí para esse processo também. Eu vou passar porque o nosso tempo, né, o que é o processo museológico, os vários processos que a gente tem, né? As categorias do museu, elas não dão conta, a gente não pode cair também muito nessa armadilha, que hoje existe também um discurso de dizer que o museu progressista é um museu que é assim assado, que tem uma determinada característica, um museu comunitário, porque é feito pela comunidade, ele não está focado no objeto. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque, na verdade, o que dá, vamos dizer, essa visão de que o museu está envolvido com o desenvolvimento da sociedade e da comunidade onde ele está inserido, é a forma como ele vai atuar, né? Vamos dizer, seria muito mais o conteúdo dele, o projeto que ele traz, do que efetivamente como ele se organiza. Se a gente for levar por esse lado, o Museu da Maré é um museu, vamos dizer, quadrado, é um museu antigo, porque ele trabalha também com a questão dos objetos, mas a gente trabalha numa outra dinâmica, né? Eu acho que talvez essa outra dinâmica que deu, digamos, essa característica assim, de uma experiência que está tentando trabalhar essa transformação da realidade onde ele está inserido, né? Aí tem isso, vai ficar no site, depois vocês veem, tá? Eu só queria dar essa entrada, aí a gente vai entrar efetivamente na experiência do museu. O museu ele acontece no ano de 2006, né, em maio de 2006, e aí, como eu falei, ele vem de um processo, né, é um museu muito simples, foi feito com muito pouco recurso, né? Eu não estou dizendo isso também para dizer que a gente não precisa de dinheiro, mas dizer assim, a gente, quando tem muitos sonhos e desejos,
E quando a gente não tem recursos, se a gente quer realizar isso, a gente tem que ser, no mínimo, criativo, né? E o museu, para nós, é ainda uma estratégia de estar atuando dentro da comunidade onde a gente está inserido. E essa comunidade é a Maré, como eu já falei para vocês, são 15 comunidades, são cerca de 150 mil pessoas. Essa é uma foto da Maré. Cadê aquele negocinho de ficar apontando aqui? Vou usar. Lá na favela a gente não pode usar isso, não, porque os caras acham que é mira. Vou aproveitar que eu estou aqui, né? Então isso tudo aqui é a Maré. Olha, isso tudo aqui é a Maré, e tem um outro lado que não aparece nessa foto, quer dizer, essa é a Maré histórica. Isso tudo era a Baía de Guanabara, foi aterrado, em boa parte pelos próprios moradores, trabalho de formiguinha, trabalhava em obra, tirava o caminhão, aquelas estratégias que o pessoal vai fazendo para aterrar isso tudo aqui. Era tudo em cima da água. Isso aqui é um projeto de 1960 do Carlos Lacerda, que era um projeto de remoção. Ele criou os CHPs, Centro de Habitação Provisória, que ele tirava os favelados das áreas nobres da cidade, da Zona Sul, até onde é o UERJ hoje também era uma grande favela chamada Esqueleto, né? A Praia do Pinto, lá no Leblon. A Praia do Pinto até engraçado, tiraram a favela e botaram os militares lá com o conjunto habitacional. Ali no Leblon, área super nobre. E traziam as pessoas para cá. Então isso foi feito, eram uns vagões de madeira, uma coisa super precária, tipo campo de concentração mesmo. E as pessoas que iriam viver nisso aqui durante alguns meses, acabaram vivendo por quase 50 anos aqui. E isso aí caía e ninguém fazia nada, enfim. Porque não tinha visibilidade. O aeroporto é aqui, a universidade é aqui, e aqui é o maior complexo de favelas do Brasil, né? Que era a Maré. E muito precária, construída sobre a água, enfim. Deixa eu manobrar aqui os botões. Então, era isso ali antigamente, né? Então, antes da ocupação, como é que era, nós começamos a buscar essa memória nos arquivos da cidade, identificar fotos, fazer essa relação para tentar construir uma narrativa da história daquele lugar, porque havia um apagamento geral. Quando os caminhões de aterro do governo vieram para fazer o Projeto Rio, eles aterraram tudo, aterraram inclusive a memória do lugar, aterraram as obras construídas pelas pessoas, os seus barracos, as suas estratégias de vida. Então o que se estava propondo naquele momento era um grande apagamento da memória daquele lugar. Mas vocês não têm nada para lembrar, vocês têm que esquecer tudo, né? E é justamente esse movimento que nos leva a dizer assim, não, a gente tem muito o que lembrar. Aquelas estratégias de vida, o cara construiu o barraco era proibido fazer de alvenaria, né? Então, quando a maré enchia, a barraco era em cima de palafita, como é lá na Amazônia, em vários lugares. Isso é uma sabedoria popular de construção, né? E o que acontecia, assim, as pessoas, várias estratégias, né? O governo derrubava os barracos passando um cabo de aço por baixo dessas palafitas. E o trator vinha e puxava. E aí derrubava o barraco. Então, o que o pessoal começou a fazer? Começou a fazer barraco, colocava mulher, criança dentro do barraco, saía para trabalhar. Faziam mutirões do dia para a noite. E quando o governo vinha para passar o cabo de aço, estava cheio de gente, ia botar essas mulheres, as crianças aonde, se criava um fato. E assim a favela foi ficando, né? Uma outra coisa que se fazia para passar da madeira, né? Porque lá no Rio, aqui no Sul se usa ainda muita madeira, mas lá era muito precário, né? Era madeira de caixote de bacalhau, caixote de feira, também se traziam madeiras de obra, então era mais precário, né? Quando o pessoal queria construir a sua casa já de alvenaria, era proibido, né? A Guarda Municipal vinha e proibia. Então o que começaram a fazer? Começaram a construir por dentro dos barracos de alvenaria e depois descascava a casa. Surpresa! E aí estava a casa de alvenaria e ninguém podia derrubar. E essas foram as estratégias ao longo de anos e anos de permanência e ocupação. Trazia o aterro que ia para algum lugar, o caminhão era desviado, jogava na entrada da favela, de noite todo mundo ia lá, formiguinha, abria um buraco no chão e ia aterrando. Então, a gente não pode esquecer, isso é algo fantástico. Isso é uma estratégia de luta, de construção, de sobrevivência, de resistência muito grande. Como é que a gente vai jogar a terra em cima disso e dizer, não, foi o governo que fez? Então foi contra essa narrativa oficial dessa memória e dessa história que a gente se revoltou. E disse, não, vamos ter que trabalhar
também nessa perspectiva da memória. Mesmo a memória sendo um campo de disputa, como é um campo de... Não estamos falando ali de forma, né, todo mundo combinando e... Não é isso mesmo, não. A gente tem também as várias versões e o museu trabalha nessa perspectiva. Então essas são 3 fases, né, da maré. Deixa eu usar minha mira laser aqui. Essa primeira aqui, a maré sobre palafitas, é uma coisa gigantesca, né? Aqui já são os aterros que foram feitos, aqui já é o aterro do governo, não dos moradores, para transferir o pessoal das palafitas para cá. E aqui já é essa área ocupada por casas e por conjuntos habitacionais. Então a gente está falando de uma região do Rio, tem 150 mil habitantes, parece uma coxa de retalhos, cada comunidade foi formada de uma maneira, pessoas que saíam de outros lugares eram jogadas ali, né, não tinham nenhum vínculo com o espaço, enfim, era bem complicado, né, e complexo. E aí é um mapa da maré com as comunidades, e assim que eu acho legal a gente mostrar para vocês assim, isso aqui é a Baía de Guanabara, um canal que restou super poluído, e colocaram a culpa nos favelados, e a culpa não é dos favelados, a culpa é das grandes indústrias, das refinarias que instalaram logo aqui do lado, dos depósitos de lixo, mas diziam que quem poluiu a Bahia foram os moradores das favelas, né? Que isso foi uma justificativa para dizer que tinha que remover. Esse lado aqui era dominado por um grupo do narcotráfico chamado ADA, que era amigo dos amigos. Esse aqui pelo 3º Comando, que é uma outra facção. Aqui, Comando Vermelho, né? E aqui é dominado por um grupo de paramilitares, bombeiros e policiais militares, que chamam de milícia. Quem viu o Tropa de Elite é exatamente aquilo, um pouco pior, né? E, na verdade, todo mundo aqui briga entre si. De vez em quando tem disputa de ocupação. Por exemplo, essa área aqui, o ADA saiu e o 3º ocupou, que é uma área grande, nobre também, é Vila do João, Vila Pinheiro. E aqui é bem interessante porque a polícia chegou com um caveirão, lá no Rio tem um carro blindado, tipo esses de carregar dinheiro, só que é para dar tiro no pessoal. Ele parece assim aquele Darth Vader, né, do Vader, né? Eu não sei pronunciar não, mas é igualzinho o capacete dele, o carro à frente é igualzinho aquilo, dá até medo, à noite você... E aí ele é o terror na favela. Então os caras foram, daqui, pagaram 200 mil à polícia para entrar com caveirão, combater os caras e depois abrir a entrada para eles. Então a ocupação foi assim, né? Aí depois o outro vai dar dinheiro e a polícia está no meio, porque aqui a gente tem um batalhão da polícia militar, um batalhão enorme, virado para a linha vermelha. Então, quer dizer, a realidade que a gente tem nesse lugar é de extrema fragmentação, as crianças muitas vezes se identificam com as facções que dominam as suas áreas, né? Isso passa também para o ambiente escolar, criança daqui não estuda em escola localizada aqui, e a gente está falando de um lugar que tem 16 escolas, tem uma população de 18 mil crianças estudando, e onde você vê evidentemente o funil, né, o funil também na educação, que é 16 escolas de ensino fundamental, algumas outras com o 2º segmento, e uma escola de ensino médio para essa população toda. Quer dizer, essa turma que se perde no caminho é uma coisa gritante, né? Nós estamos do... Oi? O museu fica aqui. Fica aqui, mais ou menos aqui. Vamos dizer, é meio faixa de Gaza. Faixa de Gaza. Fica em Bom Sucesso. Então, assim, a realidade é essa, eu vou passar, porque senão não estou falando demais. E aí eu não... Quer dizer, tem uma historinha para contar, mas eu acho que eu trouxe um vídeo que eu não sei se vai dar para mostrar, porque está se estendendo muito. É de 10 minutos o vídeo, está terminando o tempo, né? Aí como é que a gente entrou nessa história de museu? Nós começamos aqueles depoimentos, aquela coisa do vídeo, da câmera, aquilo foi crescendo, e a gente resolveu fazer um vídeo sobre a história da maré, porque os moradores só queriam falar na câmera sobre a história do lugar, quem eles eram, todo mundo era figura importante, né? Todo mundo, uns 3 enfrentaram o Mário Andreasa na época do Projeto Rio. Teve um que botou um facão no pescoço dele, disse que se ele tirasse a favela que ele ia cortar o pescoço do Andreasa. Então tem histórias fantásticas, e a gente não está muito preocupado com verdade não, porque verdade a gente entende que é algo muito relativo. O mais importante são esses relatos, né? Inclusive, desses relatos surgiu esse livrinho aqui, que é o livro de Contos e Lendas da Maré, que é o maior sucesso, está esgotado, nós fizemos
uma tiragem de 10.000 exemplares. Eu posso até sortear esse aqui, deixar para sortear, né? Mas que tem histórias muito legais e que mostram como é que, de uma forma bem humorada, mostra um pouco a vida, como é que era no lugar, com histórias contadas pelos próprios moradores. Aí tem a história aqui, por exemplo, do o casamento na Palafita, né, que é um maior barato, porque foi um casamento que todo mundo lembra e todo mundo contava a história, porque na festa de casamento colocaram um disco da Gretchen, né, com aquela música Piri Piri Piri, e quando o pessoal começou a dançar a música da Gretchen, vocês imaginam o que aconteceu? A Palafita veio abaixo. Foi noiva para um lado, noiva para o outro, ninguém morreu, mas isso foi uma coisa super marcada. Quer dizer, mostrar como é que se vivia naquele ambiente, naquele espaço. Tem outra também, porque na Maré tem no lugar onde hoje está o centro do poder, quando o governo fez o projeto deles, eles criaram um centro do poder ali. Aí ficou o prédio da região administrativa, o prédio da representação do Estado, né? E fizeram uma praça, que eu acho que é a praça que mais mudou de nome na história do Brasil, porque ela já chamou vários nomes, inclusive se chamou Luiz Gonzaga, rei do Baião, Geraldo Marcos de Pinho, que foi mas ninguém se identifica com o nome, o pessoal chama sempre de Praça do 18, porque na Praça do 18 tinha um grande chiqueiro, né? E uma das histórias é essa, o porco que nasceu com cara de gente, né? Que foi um porquinho que nasceu nesse chiqueiro, que era um chiqueiro imenso, no meio da palestra. Vocês imaginam, a gente, naquele calor de 40 graus do Rio de Janeiro, sem correr um ventinho, um chiqueiro com mais de 200 porcos, você morando no barraquinho de madeira, cheio de mosquito, era uma maravilha viver naquilo ali, né? E um dia nasceu um porquinho com cara de gente, e o pessoal logo identificou a paternidade, que era do rapaz, o Helma, que tomava conta do chiqueiro, porque o porquinho era a cara dele, não tinha como dizer que não era, né? E essa história está aqui no livrinho também. E o pessoal diz que é mentira, mas não é. Eu vi o porco. O nariz não era aquele nariz de porco, era nariz de gente mesmo. E a orelha, então, era perfeita, né, de gente. Não é mentira, não. Então, as histórias estão contadas aqui. Quer dizer, a gente vai criando também esse patrimônio a partir dessas vivências, dessa forma de... E aí a gente começou, né, eu estava falando do vídeo e tal, a gente começou a trabalhar com objetos, porque as pessoas doavam fotos e traziam objetos também, a gente não sabia o que ia fazer com aquilo, né? E a primeira experiência que a gente fez foi essa, no Castelinho do Flamengo, que é um centro lá no Rio de Janeiro, um centro cultural no Flamengo. Foi uma oportunidade, disseram, vocês trabalham aí com... Tinha um projeto chamado Tangolomango, chamava as favelas para apresentarem produções, coisas que elas estavam produzindo. E aí a gente levou essa exposição, que era uma forma de mostrar o que o nosso arquivo lá, que a gente estava formando, tinha. E aí foi uma coisa muito impactante, porque tem palafitas embaixo segurando bacias de alumínio, essas bacias estão cheias de água, e dentro das bacias tem um vidro de embarcação, porque quando a gente recebeu o prédio onde hoje é o museu, aquele prédio tinha sido uma oficina de barcos, então a gente aproveitou esses vidros, aí colocamos dentro das bacias, colocamos luz, colocamos lá em cima tem uma lata d'água, que as latas d'água vão pingando água dentro das bacias, fazendo aquele reflexo, e colocamos os sons da favela, né? O funk, colocamos a feira, colocamos, então quem entrava via as imagens, aquele ambiente com aquele monte de reflexo de água, de luz, e ouvia também os sons da favela. E aí isso foi um maior impacto. A gente disse, pô, mas esse negócio funciona, dá para a gente fazer coisas interessantes com isso, não se pensava em museu. Aí a gente foi convidado, a partir disso aqui, para fazer uma exposição lá no Museu da República, no Rio, né, no Palácio do Getúlio, já que a gente está no Rio Grande do Sul. Vou contar rapidamente. O Getúlio foi importante para a Maré, porque a gente tinha uma moradora lá, Dona Orosina, que ela estava sendo expulsa pelos militares da área, que tinha um quartel lá, dizia que era dono da ocupação que ela estava promovendo. E a Dona Orosina, então, enfrentou os militares e mandou uma carta para o Getúlio Vargas. E o Getúlio a recebeu no Palácio do Catete e deu uma carta para ela dizendo que reconhecia que ninguém mexesse com ela, um salvo-conduto, vamos dizer assim. Ela voltou com aquilo e esfregou na cara do primeiro sargento que apareceu lá para tomar dinheiro dela. E ela abriu, então, a possibilidade de ocupação na comunidade onde eu nasci, que é o Morro do Timbal. E aí a gente fez a exposição chamada Força da Maré,
que eram 2 ambientes e que marcavam justamente o retorno da Dona Orosina ao Palácio do Catete, né? E foi justamente isso, a gente trabalhou com fotos, com a madeira. O outro ambiente já é a alvenaria, que é a realidade hoje da Maré, né? E foi, assim, um maior sucesso. E as pessoas se mobilizaram na comunidade para emprestar os objetos. Era retrato de família. Pena que não tem a foto da outra sala, que é onde estão os objetos de família. Até teve uma coisa meio espírita na hora de arrumar os objetos da Orosina, que teve lá um pessoal lá, deu uma sacudida lá, sentiu umas vibrações. Mas foi mesmo. E foi assim, foi um chororô danado, todo mundo chorando, né? E aí foi uma coisa bem bacana, ela estava presente lá, né? Ela voltou para ver a exposição. Aí depois disso chamaram a gente para fazer essa exposição lá no TCE de Niterói, né? Uma moça que foi lá, achou bacana, vocês podem levar isso lá para o TCE, que era um espaço. E aí a gente trabalhou com essa coisa do objeto. Cadê a minha mira? Está aqui. A gente trabalhou com esse objeto, que é o fundo de uma palafita, né? Toda feita com madeira emendada, penduramos, e no entorno são as fotos que a gente tinha usado lá naquela outra exposição. E esse fundo dessa palafita foi um negócio assim impactante. Mas são ideias assim, que a gente vamos botar, eram coisas que nasciam de diálogos, de coisas que estava pensando com pessoas que não tinham nenhuma relação com o trabalho de arte propriamente. Quer dizer, tinha uma pessoa que trabalhava com arte, que é o Marcelo, que hoje também está no museu, morador da comunidade, e que se formou no Fundão. E aí ele trazia também essa coisa do conhecimento, que era bacana. E a gente chegamos à história do museu, com essas experiências que a gente foi fazendo. E aí o museu, eu estou preocupado com o tempo, mas rapidinho, eu vou tentar falar. O museu, na verdade, é um galpão, uma fábrica desativada, porque com a questão da violência, aquela região perdeu muito, esvaziou economicamente demais. Isso aí ficou fechado muitos anos, e numa fala, tipo assim, hoje, uma pessoa que assistia uma explanação sobre a experiência lá do trabalho da gente, chamou e disse, olha, tem um espaço lá que está desocupado há anos, não consigo alugar, muito menos vender, vocês não querem fazer nada lá, não? E aí a gente disse assim, na época a gente estava sofrendo uma pressão do tráfico, né? E depois nas perguntas vocês podem perguntar um pouco sobre isso, mas a gente queria uma coisa fora da comunidade. E isso aqui é justamente dentro, no meio, assim. É fácil o acesso, mas é no meio, na faixa de Gaza, que alguém falou aí. E aí a gente topou e começamos, a ideia era fazer uma casa de cultura e tal, mas com essa coisa dos objetos, daquelas exposições, daquela relação toda, foi criada, nós então acabamos constituindo um museu. Eu acho que tem um vídeo, se der para passar, eu não vou falar muito. Agora, o legal é essa dinâmica do museu. Quer dizer, o Gil foi lá, inaugurou o museu, foi assim, uma coisa super bacana, ele se emocionou, foi uma coisa assim, muito marcante, a comunidade pareceu em peso, né, valorizou aquilo, a sua memória, a sua história, personagens antigos dessa história voltaram, né? Então é assim, aí a gente chamou museu e as pessoas até hoje elas têm um pouco de receio de falar museu, elas têm receio, né? E eu acho que isso é uma reflexão para nós, mas muitas já chamam, não, o Museu da Maré, me chamam de casa de cultura, querem chamar de outra coisa, não tem problema, mas a gente fez questão de chamar de museu, né? E o museu foi pensado a partir de um calendário, ideia de uma senhora, né, que estava participando dessas reuniões. Ela disse assim, bom, vamos fazer um museu, porque quando chegou a ideia do museu, eu também não comprei a ideia não, eu achava que era um absurdo, e achava que a gente não tinha nada para expor no museu, né, com a minha cabeça, inclusive. E aí as pessoas começaram a dizer, não, a gente pode fazer sim, a gente pode trabalhar nessa perspectiva. E aí essa senhora, ela trouxe a chave que abriu a história do museu. Ela disse assim, vocês fizeram um calendário, porque na verdade a gente trabalhava com uma ONG, né? Vocês fizeram um calendário de memória da Maré e vocês podiam fazer um museu a partir desse calendário. E aí então a gente topou essa ideia e pensamos em fazer um museu calendário. O museu calendário é assim, no meio tem o objeto mais importante do museu, que mais marcou a história do lugar, a memória das pessoas, que é a casa Palafita, né? Então tem uma casa construída por moradores que construíam palafitas, não é fake não, o negócio é sério, só que não está na água, né? Na lama. E o museu ele foi pensado assim, tipo bequinhos, a estrutura urbana da favela,
com objetos, telhado vira parede, parede de cimento, parede de madeira, espaços que a gente chama de templos, e são 12 templos igual aos 12 templos do calendário. E cada tempo que o calendário era assim, tinha um tema, né? Mês de fevereiro era o carnaval, mês de janeiro, folia de reis, mês de junho era a festa junina, mês de maio, mês das noivas. Então, com essa ideia, fizemos uma reunião grande, com mais de 70 moradores, chamamos as pessoas, e foi bacana porque elas começaram a opinar e dizer como é que esse museu tinha que ser e que tempos ele devia ter. E aí chegamos ao tempo da casa, ao tempo da água, ao tempo da criança, ao tempo da festa, né? O tempo da fé, né? O tempo da migração, e tem o tempo do medo também, que foi a forma como nós vimos de falar um pouquinho sobre essa realidade, que era uma coisa que a gente queria também que fosse colocada no museu. Então o museu, ele trabalha com isso. Ele não é um museu cronológico, a gente não está preocupado com o objeto em si, a gente está preocupado muito mais com a narrativa, com a percepção das pessoas se encontrarem naquele espaço, encontrarem a sua história, a sua memória também. Então, tudo se mistura, o passado, o presente, o futuro, e assim, é bem legal porque, por exemplo, depois eu vou falar rapidinho, aí esse é o barraco, né? Não dá para falar muito, porque é muita... E aí é uma exposição muito simples, não tem... Os objetos as pessoas foram trazendo, fomos montando as estruturas, né? E aconteceu isso. Esse é o barraco por dentro, né? É um cômodo só, né? E não tem banheiro porque os barcos em geral não tinham banheiro, era um buraquinho no chão, caía direto na maré, né? E ali era cozinha, era quarto, era casa, era tudo, né? A casa era uma coisa muito importante na vida de todos nós lá. E com esses objetos trazidos que a gente pensou que as pessoas nem tivessem mais, por exemplo, um fogareiro jacaré, né? Que era o que se usava muito para cozinhar na palafita. Não tinha o gás, o fogão antigo. Enfim, isso foi arrumado por senhoras da comunidade. Elas que ajeitaram. E virou um museu, né? Passar esse é o tempo da água. Os pescadores foram lá, colocaram um barco, fizeram, não tem que ser assim. Um deles, o Jaqueta, fez o barco e a gente deu o nome dele para o barco. A imagem de São Pedro, que foi uma coisa emocionante, porque essa imagem era uma imagem de uma família de pescadores, eles que tinham a responsabilidade de guardar. Essa imagem saía nas procissões de barco, porque ali tinha sido colônia de pescadores, e como não tem mais ali o mar, as procissões também não acontecem, a família trouxe essa imagem, e no dia 29 de junho, essa imagem sai do museu e vai para uma área onde eles se reúnem para fazer uma oração e um sopão, que é o sopão de São Pedro. Então, é um objeto que vai e volta, né? Assim como todos os objetos do museu. Tem gente que está, ó, isso aqui era do meu pai, eu não estou dando para o museu, estou emprestando. Tá? Quando quiser de volta, eu pego. Então é assim, esse processo. Pior quando o pessoal doa umas coisas assim, tipo, teve um senhor que doou, está lá no museu, um mobiliário de um quarto inteiro. Como era uma coisa meio antiga, tinha umas coisas assim meio rococós, e ele achou que aquilo era próprio para o museu e levou para lá. E a gente não sabe muito o que a gente vai fazer. Estamos agora revendo. Na próxima, o museu vai rodar, a gente chama de rodar, e nessa rodada pode ser que a gente aproveite para colocar também esse mobiliário. Mas as pessoas têm elas assumem esse papel de museólogos também dentro desse processo, né? Então é isso, o museu isso aí é tudo muito simples, né? É o hoje da comunidade, as fotos dentro são interiores de casas, são a maquete do tempo do futuro, né? Esse é o tempo da fé que reúne todas as expressões religiosas. Aí aquele panfletinho que a Igreja Evangélica distribui virou peça de museu, o jornal da Folha Universal, lá da Maré, virou peça de museu, o ex-voto, né, o material que era do pai de santo famoso lá, a família trouxe para colocar ali no museu. Enfim, então tem todo... E isso aí nunca deu chabu nenhum, não. Por incrível que pareça, né? Está tudo ali junto e misturado, né? E nunca deu problema nenhum. E quando inaugurou o museu, rapidinho, a gente teve esses comentários que saíram nos jornais. A gente acabou pegando um pouco alguns comentários que saíram à notícia de inauguração do museu. E aí o pessoal, eram comentários quase que 100% negativos, né?
Me diga quem vai visitar esse museu logo na Maré, tão dividido por facções. Esse negócio de glamorizar favelas, ao invés de promover a sua extinção via remoções ou reurbanização, levou o Rio à situação que se vê hoje. A moda de glamorização se apoderou desse país, levam qualquer coisa à categoria de arte ou de cultura. Não entendeu nada, né? Ignorância é glamorizada, pobreza é glamorizada, favela é glamorizada, falta de estudo é glamorizado, estilo de vida do tráfico glamorizado, né? Enfim, essas são as... Que lembranças terríveis são essas que essas pessoas querem tanto guardar na memória? Morar em palafita, sem rede de esgoto, inúmeras dificuldades enfrentadas, né? Com a insegurança predominante nas favelas, quem irá visitar esse museu? Né? E o pior foi Sebastião Neri, que é não sei, não é gaúcho não, né? Que é um... eu não sei, que falou essa pérola. O fulgurante, dançante e faturante ministro Gilberto Gil inaugurou no Rio o Museu da Maré, na favela Maré. O museu não é do governo, o museu não foi feito pelo governo, não tem nada a ver com o governo. O governo cai no mesmo erro do remorso das elites alienadas. Só vão à favela para fazer gracinha e enganação, exibição de filmes, cursos de balé, campeonato de música, show, que as favelas precisam que os governos e a sociedade lhes deem o que dão aos bairros dos ricos: esgoto, emprego, urbanização e trabalho. Museu ele já tem de sobra. Museu de favela é cemitério. Então, aí tem essas coisas aqui que foram depois. Quando se colocou o livro, eu falo assim, comunidade, museu comunidade, mas são 150 mil pessoas, não é todo mundo da comunidade, porque as pessoas estão ali inseridas nos trabalhos, mas a coisa de dizer que a comunidade, todo mundo, a comunidade toda vez, isso é utopia, isso não existe, é uma utopia que até nós temos, mas não é assim na prática. Então são pessoas que se interessam, lideranças comunitárias, pessoas que veem a importância desse processo, vão participar do processo também. Mas tudo bem. A gente... Deixa eu só passar então essas... Porque a gente também tem o nosso observatório lá, viu, Álvaro? Que é um livro que as pessoas assinam quando entram, ficam super orgulhosos de assinar o livro. Tem 2 livros, um que é o livro dos visitantes e o livro que as pessoas deixam sua mensagem no museu. Então, eu acho que o livro de mensagens é o principal objeto que a gente tem hoje no museu. Então, isso aí é percentual de visitantes por faixa etária. Né? Então, quer dizer, o museu para nós ele cumpre aquele papel de trabalhar a memória na perspectiva do diálogo com as novas gerações. A maioria dos visitantes são jovens, e não é visita escolar, não. Eles vão lá no museu, eles levam as famílias, eles fazem um movimento diferenciado, eles levam os pais e os avós para verem o museu. Né? Que eu acho muito bacana isso. Hoje nós temos 40 mil visitantes no museu. Né? Aqueles pessoal que dizia que ninguém ia visitar o museu e tal. Né? Claro que não é, mas isso aqui é o percentual por comunidade. Rapidinho aqui a minha mira laser. Isso é importante, olha, terceiro comando vermelho, amigo dos amigos, na época, foi tomado agora. Quer dizer, a maioria dos visitantes vem de comunidades que são conflagradas, são inimigas. Quer dizer, o museu ajuda a criar uma ponte também nessas fronteiras invisíveis que a gente tem lá na comunidade. Eu acho que isso é um dado importante. As pessoas querem lá ver o museu. Né? E aí não importa se elas moram na Nova Holanda, se o museu está ali numa área que pertence ao terceiro, por exemplo. E elas vão lá. Né? O pessoal que mora no Pinheiro atravessa a passarela e vai lá. Oi? A comunidade elegeu como território neutro. Né? Não é tão neutro assim não, mas... E aqui também é uma coisa interessante que a maioria dos visitantes são da própria Maré. Né? Então eles deixam lá esse relato, mas tem até gente de outros países, 1,1% vem de outros países também. Mas é o que? Não vai estar fazendo a pergunta, você pergunta. E aqui são depoimentos, né, das pessoas que visitaram, que são que é maravilhoso, assim, que para nós tem, né, foi como se eu tivesse voltado no tempo e visto quanto éramos felizes apesar da pobreza e miséria. Tem uma coisa meio romântica, mas tem uma coisa de tentar transformar, né, mas podíamos brincar sem medo da violência, só das assombrações que imaginávamos ter. Saudade do meu pai que ajudou a fazer os barracos desses. Cristina, nascida e criada na Maré, com orgulho de ter uma história para contar para os filhos e netos. Me transportei ao meu passado quando era criança, parabéns pelo trabalho, procurando demonstrar a realidade vivida aqui, por muitas famílias. Me sinto orgulhoso de fazer parte dessa história
de poder ajudar, de alguma forma, a mudar essa realidade, né? Adorei vir aqui, que nem sabia sobre minha comunidade, até a rua que eu moro com palafitas, muito gratificante, espero que esse espaço se amplie. Adorei a parte que falou sobre o Mateus, porque ele foi meu vizinho. No Tempo da Criança tem um quadro de um menino que foi assassinado, né, pela polícia, um menino que tinha 7 anos. Quer dizer, o museu ele não abre mão também dessas lembranças. O Tempo do Medo é isso. Os projéteis deflagrados nos tiroteios são objeto de exposição no museu. Eles são peça do museu. As pessoas levam para lá e a gente tem um espaço que a gente expõe isso, que é o chamado Tempo do Medo. Enfim, são essas, né? Isso aqui é bonito. Eu morei nas Palafitas, hoje moro no Pinheiro. Tenho 31 anos, já levei tiro, já fui agredido fisicamente, mentalmente. Mas essa visita faz você notar a evolução de um povo que não tinha nenhuma chance. Um povo que luta, que sofre e que com certeza vence a cada dia que passa. Falo isso como vencedor. Tem muito que fazer para continuar na luta. É isso aí, gente. Obrigado. Obrigado. Pessoal, então vamos abrir para as perguntas, tá? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a belíssima apresentação dos dois participantes desse painel. Me emocionei muito com o Antônio, com a história, e fiquei impressionada também com a experiência da Carolina. E Jatair, pergunte. Vai falar no microfone. Lá, ó. Lá. Só, primeiro lá, depois a Raquel, tá bom? Bom, meu nome é Jatair. Primeiramente eu vou pedir desculpa pela minha emoção, porque eu estou retornando a uma casa que sempre me acolheu com muito carinho, com muita paixão. Eu trabalhei muitos anos com a Cláudia aqui, nessa batalha dura, né, que é trabalhar com cultura. É uma área extremamente valorizada pelas elites, mas extremamente deixada de lado pelas elites também. Eu quero parabenizar a Cláudia e o pessoal da Prefeitura de Porto Alegre por organizar esse evento maravilhoso, com divinos palestrantes, com conhecimento, com paixão, né? Muita paixão, né, Antônio? E que a gente se identifica muito. E esse papel fantástico da universidade, né? Esse papel pedagógico, muito aprendi aqui e continuo aprendendo. Volto à escola, então, e agradeço, né, mais uma vez por essa oportunidade. Nós temos aqui em Porto Alegre, Antônio, situações um pouco semelhantes às já vividas no Rio de Janeiro, e é um grande exemplo que tu traz para nós, e também a Maria lá do Faro, lá da experiência do Faro no México, porque aqui também o que a elite considera que não presta, joga para a periferia. Como Pereira Passos fez lá em 1904, né, para modernizar o Rio de Janeiro, né, jogou a população para os morros, né, para as favelas, deixar o centro nobre, o sul nobre, né? Aqui acontece a mesma coisa. Lá coloca o tapumes agora para esconder a população. Aqui joga a população para a periferia. Fizeram isso com a Vila Caicai, onde tem o Museu Iberê Camargo, tem uma praça ali desleixada pelo poder público. Onde está a comunidade hoje tem uma guerra, tem os discímios de baixo, e a bala come todo dia, no dito popular. A Zona Norte não tem mais onde acolher pessoas, e com a Copa agora, está indo mais gente para lá, e isso a população não sabe, não fica sabendo. Mas os líderes das comunidades estão denunciando, onde tem a oportunidade de participar, eles estão denunciando isso. A Restinga está saturada, mas só na Restinga tem mais de 7 empreendimentos, é o Minha Casa Minha Vida, e do DEMAB, de populações que são deslocadas do centro da cidade, das áreas nobres, e são jogadas para a Restinga.
A Zona Norte está completamente saturada, a Lomba do Pinheiro, e é nessas regiões onde tem os maiores índices de violência da nossa cidade, de assassinatos. A imprensa está mostrando isso. E as autoridades não se dão conta, e muita gente não se dá conta. E fica num centro privilegiado, no centro da cidade, onde estão os equipamentos culturais, né, onde a elite transita, né, da cidade baixa para a universidade, da universidade para a cidade baixa, para o centro da cidade, e não olha para o que está acontecendo na periferia. Aqui também não é o Comando Vermelho, não é os amigos dos amigos, não é o terceiro comando, mas são os bala na cara, que estão tomando conta das periferias aqui da nossa cidade. Na Bom Jesus, só entra agora com autorização dos bala na cara. E qual é o projeto efetivo, social e humano que a cidade está pensando para essas comunidades? Onde estão os projetos culturais para desenvolver dentro dessa periferia? A criminalidade está tomando conta das crianças, dos adolescentes, dos jovens, que estão sendo atraídos, né, por esse tráfico, por essa criminalidade. E cada vez a população aumentando mais nessas regiões da cidade. E vai chegar até aqui. A universidade já está se cercando com esse muro feio aí na volta, né? Antes a população atravessava aqui na frente do Salão de Atos, olhava a programação cultural, se programava e vinha no Salão de Atos, né? Assistia as atividades, com entrada franca aqui, que a universidade sempre proporcionou e continua proporcionando, porque isso é uma política séria, uma política social. Hoje nem isso a população faz mais, porque tem essa cerca. E está todo mundo se cercando. Condomínios privados, os feudos contemporâneos, né? Isso está acontecendo na nossa cidade. Uma visão muito elitista, o retrocesso, o retorno do feudalismo e a periferia, ó, o bicho pegando, a bala comendo e os corpos tombando. Essa é a nossa realidade. E é assim que a gente tem que pensar em termos de desenvolvimento. Quando se pensa em desenvolvimento local, tem que se pensar em desenvolvimento humano, desenvolvimento social, sim. O gestor tem a responsabilidade de pensar essas questões nos futuros projetos que vão colocar em prática nessa cidade. Aqui tem jovens, e muitos jovens saíram daqui, que poderão ser os futuros gerenciadores, né, da Secretaria de Cultura desse município, ou mesmo atuando aqui dentro da universidade, e tem que atuar com esse olhar social, porque lá é uma cidade não vista. Tá, já está. Pergunta. É mais um desabafo. O Observatório Cultural está aí, eu acho que tem um papel muito importante, o Observatório, de fazer esse mapeamento dessas comunidades, da realidade local, dos espaços que podem ser desenvolvidos projetos culturais, parceria com a universidade, vão botar o pé na lama, vão para lá, vão ver a realidade local e ver o que é possível fazer para essa gente. Vão fazer parceria com a Secretaria de Educação. Educação e cultura não pode estar isolado, um numa ponta e outra noutra, tem que estar juntas, para mudar essa realidade. Obrigada, Jata. A Raquel. Aqui. Tá, a Raquel. E depois o Breno e depois tu. Tá. Como é que vocês conseguem sustentar esse projeto? Sustentar, manter, fazer acontecer? Essa é a grande questão, né? Eu podia dizer assim, olha, a gente está trabalhando esses 2 últimos anos assim, podia dizer assim, olha, a gente não recebeu nenhum puto. Lá no Rio a gente fala assim, dinheiro, né? Entendeu bem. Mas, quer dizer, a gente recebeu, sim, a gente trabalhou com recurso do ponto de cultura. Eu acho que é o grande projeto, com todas as limitações, foi um grande projeto e que eu acho que a gente precisa garantir que, de alguma forma, esse projeto continue, porque é um projeto que não vem de cima para baixo, no sentido de que ele respeita as iniciativas comunitárias. Eu acho que a gente poderia fazer muito mais do que a gente faz hoje.
Mas essa paixão que me move quando eu falo aqui sobre essa experiência, que é uma percepção da minha vida, né, que eu sinto, eu sinto isso lá também com as pessoas que estão ajudando a manter, né, o projeto. Então, o projeto foi feito com recursos do Ponto de Cultura, que vocês sabem que não é muito dinheiro para manter uma coisa desse tamanho e com esse impacto dentro da comunidade. E hoje ele é mantido com recursos do Ponto de Cultura. Não fosse isso, a gente não teria recebido dinheiro nenhum para esse projeto. Nós temos lá oficinas culturais, nós temos várias oficinas, nós temos um grupo de mulheres que trabalham com artesanato, com pintura, produzem coisas super bonitas também, e que elas não conseguem escoar o que elas produzem. Enfim, elas já até fizeram exposição em outros lugares, mas as coisas acabam não acontecendo. Acho que lá no Rio também tem uma disputa muito grande, e tem alguns grupos, como, por exemplo, a Afro-Reg, eles têm muita visibilidade, né? E eles acabam, então, absorvendo os recursos que as empresas querem dar. Eu acho que tem um problema da universidade, que está ali do lado, e que faz muito pouco, para não dizer assim, faz quase nada dentro da comunidade. Então, acho que são grandes questionamentos que a gente deve levar. O barraco deu cupim, como era de se esperar. As senhoras da comunidade se mobilizaram, fizeram uma feijoada deliciosa, e nós faturamos R$ 1.500 para fazer a descupinização. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho que isso é autenticamente uma ação de uma comunidade que se envolve com a sua... Agora, eu acho um absurdo a gente ter tanto dinheiro, porque o dinheiro para a política pública é pouco. A cultura, pelo impacto que ela tem, para os sonhos que ela tem a realizar, o profissionalismo que a gente deseja imprimir para quem faz cultura, né, é muito pouco dinheiro nesse país, um país tão rico culturalmente. Isso é uma vergonha. Agora, de qualquer forma, eu acho pior ainda que assim, esse pouco dinheiro que ainda tem, ele seja mal distribuído, o acesso seja muito bem localizado, né? Enfim, não é assim, um desabafo, até porque nós conseguimos agora um edital da Petrobras, depois de 5 anos de existência, esse último edital a gente conseguiu. Mas com muita dificuldade no sentido de que cada vez mais se exige um profissionalismo sem dar uma contrapartida, e os grupos que não podem se profissionalizar, que têm dificuldade, são grupos da base, eles não têm... Essa instrução normativa número 1 do Ministério da Cultura é uma vergonha, né? Como é que nós vamos elaborar projetos com aquele nível de exigência, com avaliações, relatórios, plantas, projetos? A gente tem que fazer uma articulação com a universidade, para tentar encaminhar as coisas, e essa articulação ela também acaba não acontecendo. E eu acho que o impacto de um projeto como esse é muito, muito importante, a gente não pode medir. Então a gente tem oficinas culturais lá que acontecem, oficinas de informática, a gente tem exposições de fora que a gente traz, conseguimos ônibus para levar pessoas, porque o museu ele se propõe a ser uma ponte também para outros centros culturais da cidade, levar o nosso pessoal para ver exposição, sim, lá no centro da cidade, nos museus, né? Isso é um trabalho importante que tem que ser feito, mas assim, eu não sei como é que essa coisa ela está funcionando. Tem outros centros culturais lá na Maré também, a lona cultural que é da prefeitura está muito subutilizada também, quer dizer, é uma coisa lamentável, né? Isso porque eu acho que a cultura ela tem um poder de inserção muito grande, e eu acho que é muito pouco valorizado, e o investimento é mínimo, né? Então, acho que nós temos que parar com isso, nós temos que nos organizar politicamente, porque orçamento e dinheiro é uma coisa que a gente tem que brigar politicamente, né? E nós ficamos muito na passividade, sempre com os sonhos, sempre achando que vai cair do céu. Nós temos que também brigar politicamente para isso, para garantir uma emenda constitucional que o orçamento garanta um percentual decente para a cultura nesse país, porque a gente tem medo da cultura, porque a cultura abre a cabeça das pessoas, mostra novos horizontes, outras perspectivas de vida. O jovem que está enfiado lá na Maré, no tráfico, cheirando crack, tudo, é um jovem que perdeu a visão de mundo da própria vida dele, perdeu sua própria alma. Se a gente não encontrar caminhos alternativos, que a escola, infelizmente, também hoje também não tá dando uma resposta, né? Se a gente não encontrar caminhos alternativos para dar uma outra perspectiva de mundo para essas pessoas, um mundo muito maior, muito mais, com mais possibilidades, a gente vai ver o que a gente vê lá, né? Então, eu acho que é isso, eu acho que temos muita dificuldade. Nós agora vamos fazer um trabalho que o museu vai me virar. Gente, depois de 6 anos, vamos conseguir fazer isso. O que é isso? É reunião com a comunidade, lideranças comunitárias, pessoas das escolas, pessoas da comunidade. Vamos sentar e vamos decidir como é que o museu vai mudar, vamos decidir as novas
exposições. E nós só não fechamos o museu por causa primeiro, por causa da paixão. Segundo, por causa da responsabilidade que a gente tem, porque a frustração seria muito grande hoje não ter o museu, criar essa expectativa nas pessoas, delas poderem estar participando, poderem estar também ajudando a escrever a sua história, e de ver isso de alguma forma, representado onde muitas vezes elas não têm, porque o direito à memória nesse país, a gente sabe que por enquanto está muito prejudicado, até pela questão dos arquivos da ditadura, enfim, e da memória das classes populares também, né? Então a gente vê que fechar o museu, acabar com essa iniciativa por falta de dinheiro é sacanagem, não dá para fazer isso. Então, a gente tem que carregar de qualquer forma, e tem que fazer, e as pessoas exigem que você faça, cobram também. Enfim, a gente vamos trabalhando, né? Eu pensei que fosse passar até mal hoje, porque eu vim de 2 semanas assim, de muita luta, de muito trabalho, de muito correr atrás, então é isso. Agora não precisava ser assim, né? Porra, aí tem um Circo de Soleil que leva 8 milhões com dinheiro público. Porque dinheiro de incentivo é dinheiro público, a ministra vai para o Jô Soares dizer que não é. Né? E que é dinheiro público, sim. Assim, né? Com ingresso de R$400, sem abrir possibilidade para a gente levar as crianças da Maré para ver o Circo de Soleil, que ia ser super legal. Né? Enfim, então a gente tem que questionar, assim, temos que botar o dedo na ferida e temos que trabalhar, porque a cultura não pode viver de esmola. A cultura tem que ter o lugar que lhe é dado. A gente está falando de economia da cultura, está falando de profissionalização, de sistema de cultura. Para isso tudo precisa de dinheiro, seja lá de onde for. Alô? Meu nome é Breno, eu trabalho na Prefeitura, também na Secretaria da Cultura. Eu queria cumprimentar os 2 palestrantes e eu acho bem oportuno as colocações, né? Eu acho que tem um aspecto que eu queria levantar, que eu acho que os 2 trabalhos de vocês propõem uma nova chave de entendimento, né? Que é tirar o espectador, não trabalhar com o consumidor, né? Eu acho que é o protagonismo, né? É a pessoa ser o protagonista. Quando tu diz que tu teve a revelação de Jesus e te transformou, que tu brinca com isso, que tu teve a câmera na mão, tu te transformou no protagonista. É o que o Augusto Boal, o teatrólogo, faz. A pessoa é o protagonista. Quando tu diz que vários colocaram o facão no pescoço do Mário Andreasa, quer dizer o quê? O cara está dizendo que eu sou o protagonista dessa história. Eu acho que essa é uma chave. A cultura, as pessoas querem ser os protagonistas. Tem uma cena na TV que é emblemática disso, que a TV vai numa favela e filma um menino da favela e pergunta para ele, o que tu quer ver na TV? Ele olha para a câmera e diz, eu quero ver eu. É isso. Eu quero ser o protagonista. Então eu acho que isso é uma lógica que tem que ser, que é colocada no trabalho da Maria Carolina, é isso? Que está lá no México também, naquelas fábricas. Eu acho que essa lógica, eu concordo, eu acho que o dinheiro, enfim, ele existe de uma certa maneira, mas está aplicado de maneira, enfim, que a gente pode discutir, com certeza, mas eu acho que essa chave aí tem que ser entendida, que as pessoas querem ser protagonistas, elas querem fazer parte, elas querem não assistir teatro, também assistir teatro, mas elas querem fazer teatro, elas querem montar os seus museus, e isso a gente tem que entender. Eu acho que a gente tem essa ideia de levar a cultura, ninguém leva a cultura para ninguém, então, isso não existe. Ou tu vai fazer parte desse trabalho e vai construir essa relação. Agora, essa ideia de tu levar a cultura e trazer o Circo de Soleil pronto, isso é uma faceta muito superficial. Isso passa. Isso não provoca deslocamento. Eu acho que nós temos que provocar deslocamento. E isso começa quando as pessoas assumirem o poder. Quando elas forem, deixarem a plateia e forem para o palco. Sua aluna está ouvindo? Alô? Meu nome é Cristiane, eu sou aluna do curso de História da Arte. E aí, na verdade, eu queria saber mais sobre essa parceria. Você falou que a universidade não ajudava. Na verdade, eu queria saber se a instituição ela procura os estudos de artes,
E aí, a partir disso, por que não ampliar, né? E porque eu acredito que dentro da universidade tem muita gente boa que quer construir, colaborar. E aí eu queria ouvir mais sobre isso, né? Dessa busca das instituições para ajudar a comunidade. Eu acho que até que minha pergunta vai complementar o que você está falando. Não se pensou em construir instrumentos para se dimensionar o impacto de coesão social, de participação, de redução de violência na favela onde tu trabalhas? E aí eu pergunto para ti, que tem uma formação em sociologia, se não existem formas de construir esses instrumentos para já entrevistar, já criar uma noção, né, desse impacto, por exemplo, num trabalho tão legal que é o do museu, né, e isso ser um argumento de resposta de um pequeno investimento, né, quer dizer, se nesse investimento que houve mais uma participação comunitária, né, do que propriamente o poder público, houve tal resultado. Tá? Esse impacto aqui. Podemos melhorar a dimensão desse resultado com melhores investimentos, né? Eu acho que a gente está falando aqui de observatório e da urgência de se criar esse dimensionamento, essa avaliação, esses dados para a gente saber de onde está saindo e para onde é que vai poder ir, né? E nos falta esses dados. Eu acho que a gente sofre a consequência dessa ruptura da arte com a racionalidade num dado momento histórico, né, que criou tipo uma dicotomia: as artes lidam só com a parte intuitiva, a racionalidade científica, né, meio que se divorciou da arte, e a gente não tem esses dados que hoje a gente busca. Acho que a gente está tentando fazer aproximação com a economia, com outras dimensões do estudo acadêmico para auxiliar nisso aí. E a importância desses projetos de extensão das universidades, que é para levar tudo isso que se pesquisa, que se constrói em termos de instrumento, né, na universidade, para se promover alterações na comunidade, para instrumentalizar a comunidade a também transformar. Então, eu pergunto se já houve algum movimento nesse sentido de aproximação com universidades, ou coisa assim, que auxiliem na construção desses instrumentos de dimensionamento do impacto social que vocês estão promovendo, né? Obrigada pelas perguntas. Alô, alô? Está funcionando? Alô? Tá. Bom, eu acho que as colocações do Jatair, do Antônio e do outro colega ali, do Breno, já respondem tudo, basicamente. Mas só um comentário tão pontual em cima dessa última pergunta. Sim, é possível construir indicadores. Como já foi falado na sessão da tarde, a gente tem muito pouca tradição na construção de indicadores e tem diversas pessoas, felizmente, trabalhando para isso, inclusive o Observatório. E esses indicadores, por exemplo, poderiam ser feitos periodicamente, indicadores mais quantitativos de coleta de dados, ou mesmo acompanhamento de dado oficial, de problemas sociais. Daí não daria para isolar a ação do museu, foi o museu que fez a criminalidade diminuir. Não, mas se a gente associa isso a uma pesquisa qualitativa, entrevista qualitativa mesmo, no sentido de perguntar para as pessoas, não, como era a sua vida antes do museu e como é agora, porque essa é uma pergunta do pesquisador, mas o que elas fazem lá, o que aquilo, se elas, eu fiz isso um pouco no SESC, se você tem amigos que você conheceu aqui, essa coisa que você gosta de fazer, você começou quando? E muitas vezes você vai em outros museus? Você já ia em outros museus antes de ir nesse museu aqui? Então, são às vezes formas de você conduzir entrevista que você leva a indicadores que são menos rígidos do que os quantitativos, mas que sim, dá para pegar muita mudança nisso. E um outro comentário final, assim, só para dizer mais do mesmo, porque todo mundo já falou. Eu acho que o grande problema dessa discussão que a gente estava fazendo antes é que a gente ainda tem uma política cultural
que se restringe muito ao lado da produção. E a produção não pensando o protagonista, o cidadão como protagonista, mas a produção pensando basicamente em artista, gente. Vamos ser sinceros hoje. E eu trabalho com isso também, então não estou dizendo que não tenha que ter essa ação no sentido de estimular a linguagem, de estimular a produção artística de referência. Sim, tem que ter, é muito importante, sim, é o Estado que tem que financiar, não tem a menor dúvida disso. Mas para a gente falar de uma política cultural completa, a gente precisa sim colocar o público como protagonista, não só fazendo ações para que ele se torne mais praticante de cultura, mas também para que ele se torne ele mesmo, para identificá-lo e reconhecê-lo ele mesmo como um produtor de cultura. E é um problema de uma sociedade que tem uma uma política cultural que ainda é muito feita por artistas e para artistas. Infelizmente ainda é esse. Então, tem todas essas limitações, mas eu acho que a gente está caminhando bastante em relação a isso. É isso, obrigada. Eu acho que as duas perguntas são ótimas. Eu acho que a gente tem o maior desejo, né? O que a gente pode fazer foi computar o livro de visitantes para ter aqueles dados ali que são objetivos, né? Agora, realmente, se a gente fazer uma pesquisa mais aprofundada, a gente teve uma professora do UFRJ que procurou o museu, está interessada em fazer esse apanhado pela comunidade, saber até onde o museu também é conhecido, reconhecido. Ela está interessada nisso, acho que é uma coisa bacana, a gente vai estar apoiando esse trabalho, né? Mas levou 5 anos para ter esse movimento. E quando eu falo da universidade, eu não digo que a universidade ela não faz, ela faz, mas eu acho ali, a gente está do lado, e pelo potencial que aquela universidade tem, a maior universidade do Brasil, né? Eu acho que ela faz muito, não para o museu, eu acho que ela faz muito pouco para aquela área ali que já foi na década de 80, campus vicinal da extensão do UFRJ, quando teve uma série de projetos maravilhosos, né? E que hoje tem um esvaziamento muito grande, apesar da gente ter tido um reitor, nesses 2 últimos mandatos, bem progressista. Hoje a gente trabalha muito com o pessoal da Casa da Ciência, que a UFRJ tem uma Casa da Ciência que funciona em Botafogo, e as exposições da Casa da Ciência são levadas, algumas são levadas lá para Maré. E tem sido muito bacana isso, porque são mais na área de ciências e tal, mas isso tem provocado um movimento também da comunidade, de ver, conhecer, e de se animar para conhecer os museus, né? A gente tem feito algumas pontes também, leva o pessoal para o Museu de Astronomia, tem uma exposição bacana, tem uma exposição do Fernando Pessoa, a gente levou 2 ônibus para o pessoal assistir. Assim, são coisas que precisam de uma articulação maior. Mas acho que a universidade pode fazer mais. Acho que se vocês estivessem, por exemplo, lá, talvez a partir de hoje muita gente procuraria, a gente quer fazer um trabalho lá, acho que o pessoal de arte poderia estar atuando, a gente já procurou o diretor Agora, eu não sei se tem uma burocracia, se tem um movimento, né? As coisas lá são um pouco mais difíceis. E assim, só para exemplificar, nós estivemos no ano passado, na África do Sul, estivemos visitando o Museu do 6º Distrito para fazer um museu maravilhoso, porque muita gente que ia lá dizia que era uma coisa parecida, assim, fisicamente, a museografia era muito parecida. E nós conseguimos, então, fazer um contato com esse pessoal e fomos lá. Conseguimos 2 passagens, o Instituto Goethe doou 2 e a Fundação Roberto Marinho doou 2 também, porque o diretor da Fundação Roberto Marinho tinha ido lá e conheceu o museu, e ele mesmo apontou, poxa, mas isso aqui é muito parecido com o Museu do 6º Distrito. Mas é um museu de um bairro que foi totalmente destruído pelo regime do apartheid, porque era um bairro, como eles chamam lá, que era um bairro de... o pessoal era misturado, né, aquela coisa lá da África do Sul, horrorosa, e esse bairro ele foi destruído. E esse museu, ele tem, então, essa função de recuperar a memória daquele bairro que foi destruído. E no lugar do bairro não existe mais nada. Aí nós fomos para lá, fizemos esse intercâmbio, estamos nos comunicando com eles. Ano que vem eles vêm ao Museu da Maré, a gente vai fazer um negócio bacana lá com a comunidade, as pessoas vão falar da experiência deles lá também. E foi um grupo da UFRJ lá na África do Sul. E aí o pessoal do Museu do 6º Distrito perguntou, vocês conhecem o pessoal do Museu da Maré? E aí eles disseram, não, a gente conhece o museu, tão próximo, estão do lado da gente lá. Aí disseram, pô, vocês estão vindo aqui fazer um intercâmbio com a gente, vocês têm intercâmbio com eles lá, né?
Porque o pessoal da universidade daqui foi na África do Sul para fazer um intercâmbio, claro, com um outro foco e tudo. E aí eles questionaram isso, eu achei bacana, né? Quer dizer, tem as possibilidades, acho que muitas vezes falta o diálogo também, às vezes está do lado ali, a gente não dialoga com quem está do nosso lado, né? Acho que tem problemas de ambas as partes, da parte da comunidade e dos vários equipamentos que tem na comunidade, dos grupos que estão movimentando cultura, saúde, enfim, uma série de educação, né? E tem também da própria universidade, que eu acho que deixou também, fechou um pouquinho os olhos para aquela realidade que a gente tem ali. Que hoje a Maré não tem mais palafita, 90% água, 99% asfalto, uma luta de muitos anos, mas falta muito, muito, muito na questão de a gente conquistar outros valores, outros conceitos lá. Eu acho que tem muita coisa aí para a gente construir, né? E um deles é o problema da violência. No Rio, vocês sabem que está falando muito da questão da pacificação. Nós recebemos uma carga de traficantes de favelas da zona sul da cidade muito grande. A Maré nunca esteve tão conflagrada como está agora. É gente armada até os dentes, cada esquina. Pessoas que a gente não conhece, porque o traficante de antigamente era o cara que era colega nosso de infância, que a gente conhecia, que tinha respeito, né? Hoje é um cara estranho que é capaz de fazer alguma atrocidade, inclusive, dentro da favela, né? Que você tem que respeitar o cara. Então, as relações mudaram muito, né? Eu acho que tem todo um aspecto ali que precisa ser pensado, e acho que eu acho bacana vir aqui numa coisa promovida por um observatório de cultura do município de Porto Alegre, porque no Rio a gente está muito longe disso, infelizmente. Eu acho que não é fazer, eu acho que é ver que impacto é produzir informação, produzir dados, produzir números. Isso é fundamental para a gente, de certa maneira, legitimar, né, os resultados que a gente tem no campo da cultura. Todo mundo faz isso, no campo da tecnologia, né? Aí na cultura a gente é um pouco omisso, acha que isso é fundamental para a gente, né? Eu acho que isso pode, como a colega ali falou, nos dar elementos importantes para a gente municiar uma luta política por mais espaço. Pessoal, nós vamos encerrando então. Amanhã nós vamos começar às 10 horas, vamos respeitar todos os horários, porque às 19 horas a webconferência não tem como atrasar, né? O nosso palestrante vai estar lá à nossa disposição. Então amanhã todos os horários serão respeitados. Peço desculpa pelo avançar da hora, mas não poderíamos interromper o Antônio aqui na apresentação. E a gente tem um site lá, o site construído de forma também, levou um tempão porque foi uma coisa muito discutida e tal. A gente tem um site que é www.museudamaré.org.br e tem um vídeo assim, Te Vejo Maré, que a gente depois pode, de repente, mandar o link para vocês colocarem aí também, que é o vídeo que a gente ia passar, mas pela adiantada hora não dá, né? O quê? O vídeo já está lá. Então, vejam um vídeo também, que eu acho que mostra um pouquinho como é que é a dinâmica aí da comunidade. Tá legal? Obrigado.